Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2526. Essas eram as criaturas oníricas do verdadeiro plano dos sonhos. Ao entrar, todos foram enviados para locais aleatórios, e até mesmo Clarence não estava mais ao seu lado. O propósito dessas criaturas dos sonhos era tanto um desafio quanto uma oportunidade. Você deveria matá-los e pegar o pacote de força dos sonhos que eles deixaram para trás. Essa força dos sonhos era única, pois dava a você acesso a dois caminhos. O primeiro caminho era o caminho da própria criatura e o segundo era o seu. Para simplificar uma questão complicada, você pode usar o núcleo da força dos sonhos como um canal para usar as habilidades da criatura em questão ou para acessar uma das suas. No entanto, obviamente houve compensações. Se você escolheu o primeiro caminho, talvez não esteja acostumado com as habilidades da raposa de cauda estrelada. No entanto, se você escolher a última opção, a raposa de cauda estrelada pode não estar acostumada com suas habilidades e, como resultado, ela ficará limitada em quantas dessas habilidades ela poderá ajudar você a acessar. Sem essas criaturas, a única força que alguém poderia usar aqui era a força dos sonhos. Manipular a força dos sonhos neste mundo era semelhante a manipular a força do vento ou qualquer outra força ambiente no mundo exterior. Você poderia literalmente usá-la como um porrete, uma lâmina ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, talvez a melhor maneira de pensar sobre isso fosse semelhante a uma habilidade telecinética que só funcionava neste lugar. Quanto maior for sua compreensão da força do sonho, mais força do sonho você poderá mobilizar em um único instante de tempo e, como resultado, mais forte você será neste mundo. O problema então era óbvio. Ninguém usou força dos sonhos dessa forma no mundo real. Até mesmo Lionel, que tinha a rara habilidade de projetar sua força dos sonhos para fora do corpo, a usava para criar coisas e manipular o mundo. Usar a força dos sonhos de forma tão grosseira não era algo com que a maioria estava acostumada. Dessa forma, mesmo que alguém tivesse uma alta manipulação de força, ele sofreria um golpe neste mundo. Obviamente, assim como tudo mais, os índices de habilidade também eram inúteis neste mundo, assim como os fatores de linhagem. Poderíamos dizer que você foi despojado de quase tudo, exceto daquilo que você podia levar. E foi por isso que Lionel sentiu que tinha uma chance de sair dali, mesmo em meio a todos esses seres divinos. Ele não só teve uma chance, como também teve uma vantagem enorme. Primeiro, como soberano dos sonhos, sua habilidade natural de usar a força dos sonhos estava além de sua compreensão, era quase um instinto arraigado. Como tal, ele não sentiu nenhum constrangimento em usar a força dos sonhos como ele tinha acabado de fazer. Segundo, sua tablet da vida permitiu que ele tivesse uma conexão muito mais sólida com seu corpo original. Mas isso era apenas a coisa menos benéfica que ele poderia fazer por ele. O mais importante era que cada uma dessas criaturas que ele matasse teria um poço maior de força dos sonhos para extrair, já que menos disso se dissiparia após sua morte. Bem, isso e mais uma coisa. Ei, rapazinho. Seja obediente. Sim, sim. Lionel virou a palma da mão e deixou de segurar a raposinha pelo rabo para ela se equilibrar em seu antebraço e olhar em seus olhos. A pequena criatura era muito adorável e, sob a influência da tábua da vida, foi completamente suprimida. As tablets da vida foram originalmente criadas para controlar e prender os enviados da besta divina. Bem, as tablets em geral, isto é. Sob sua influência, ele só conseguia ouvir. Isso não era extremamente útil no sentido normal. Cada segundo que ele controlava a criatura era outro grande dreno em sua força dos sonhos, especialmente porque ela estava usando seu corpo real. Então, infelizmente, usar um exército de criaturas como essa não estava nos planos. Mas o que estava nas cartas era: onde estão todas as coisas boas? Lionel perguntou com um sorriso. Havia um objetivo mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Este desafio obviamente não terminaria com a morte de todos, exceto um grupo, e isso seria muito sangrento. Na verdade, uma morte aqui não seria uma morte verdadeira, a menos que alguém fosse excepcionalmente sinistro e eliminasse cada gota da sua força dos sonhos. Claro, Lionel não estaria contando com a gentileza de seus inimigos para salvar sua vida. Considerando a angústia que todos tinham contra os humanos, como eles poderiam não matá-lo? Deixando isso de lado, como eles obteriam a tábua da vida que havia se fundido com ele se não o matando? Pode-se dizer que todos poderiam viver, menos ele. Tudo isso para dizer que o objetivo deste desafio não era matar. Aquelas montanhas ao longe, tudo brincadeira de criança. Havia apenas uma montanha à qual eles precisavam prestar atenção real, pelo menos quando se tratava de vitória, e essa era a Montanha dos Sonhos. Era o maior, localizado na nuvem mais alta e desaparecendo nos céus. O objetivo era ser o primeiro a alcançá-lo, mas fazer isso era mais fácil dizer do que fazer. Se alguém pisasse nele casualmente, sua força dos sonhos poderia ser extinta instantaneamente e você sofreria uma morte verdadeira. O objetivo principal era reunir tesouros suficientes para que você pudesse forçar sua própria âncora, sacrificando essas âncoras em vez de seu verdadeiro corpo. Parecia complicado, mas resumidamente eles precisavam criar um escudo que resistisse à tempestade por eles. Criaturas como esta raposa de cauda estrelada eram de um jeito, mas também havia vários tesouros escondidos nas montanhas. Geralmente levaria tempo para encontrar esses tesouros, e as criaturas em si também não eram exatamente fáceis de encontrar. Lionel só teve um pouco de sorte que uma o atacou imediatamente. Entretanto, se Lionel pudesse usar essas criaturas para apontar a direção, essas criaturas que passam o ano todo neste plano dos sonhos verdadeiros, sua vantagem não seria enorme? Sim, sim. Capítulo 2527.
A raposinha saiu correndo e começou a guiar Leonel por uma trilha. Talvez eu tenha mais 5 minutos antes de ficar sem energia. Espero que este lugar seja perto, senão terei que ligar. Felizmente era. Ou mais precisamente, Leonel percebeu que podia se mover por este mundo bem rápido. Ele não precisava apenas usar a força dos sonhos como uma arma. Ele podia usá-la como um amplificador auxiliar para seu corpo real também e quase nadar pelo ar em vez de correr. Quando ele percebeu isso, ele pegou a raposinha e atirou no ar. Parecia que a fuga e a manobra teriam que ser algo em que ele se concentraria nessa rodada. Logo, ele avistou para onde a raposinha estava apontando. Então, formando uma grande concentração de força, ele prendeu a raposinha em uma caixa e disparou para longe. A raposa só o ouviria enquanto a supressão da tablet da vida durasse. Mais do que isso, e ela se tornaria um perigo para ele. Ele pensou em matá-la diretamente, mas era difícil dizer quando ele encontraria um guia tão fácil de controlar novamente. Leonel parou de repente, envolvendo-se em força dos sonhos para esconder sua presença. No caminho para cá, ele notou várias coisas sobre este mundo. A mais importante delas era que a visão interna também não funcionava da maneira normal. A visão interna de alguém se tornou mais como uma localização de eco do que uma extensão secundária dos seus sentidos, como deveria ter sido. Como resultado, o que os outros estavam sentindo não era seu corpo, mas sim a interação do seu corpo com a força do sonho ao seu redor. Se você o ocultasse bem o suficiente, você poderia se tornar como Rapax, totalmente imune à detecção pela visão interna. Ainda me pergunto como eles fazem isso. Leonel se permitiu um pensamento fugaz antes de se concentrar na situação em questão. À distância havia o que parecia ser um cetro. Não havia sido avistado por nenhum humano, mas havia um par de elefantes de pedra branca por perto e eles pareciam estar pastando. Era estranho, considerando que este mundo não tinha grama para falar, mas ele não questionou. Eles tinham que sobreviver de alguma coisa, e essa coisa provavelmente era a força dos sonhos. Embora os elefantes de pedra branca estivessem classificados abaixo das raposas de cauda estrelada, essa não era a métrica que Leonel estava usando para avaliar sua ameaça. Para começar, a classificação dos fatores da linhagem da estrela do norte da luz tinha muito menos influência na força real das próprias criaturas. Isso não queria dizer que não houvesse uma lacuna entre suas forças, porque havia. Era mais para dizer que uma besta divina aproveite era um perigo real, não importando a classificação que tivesse. O encontro de Leonel com a cauda de sombra deve revelar a todos tudo o que eles precisam saber. E em segundo lugar, esses elefantes claramente não eram tão infantis quanto a raposinha tinha sido. Eles eram mais maduros e, portanto, tinham muito mais força. Claro, eles não eram tão grandes quanto os verdadeiros elefantes de pedra branca, ou qualquer outro enviado da besta divina, nesse caso. Assim como as visões que Leonel teve, aquelas bestas poderiam engolir planetas inteiros se quisessem. Esses elefantes, no entanto, tinham apenas cerca de 4 ou 5 metros de altura. Eles eram jovens também, embora não tanto quanto a raposinha. O nível de ameaça deles deve ser quase o mesmo da 8ª dimensão, por aí. Embora eu provavelmente não deva olhar dessa forma, muito vago. Há 2 deles. Devo matá-los primeiro, ou pegar o tesouro e correr? Os pensamentos de Leonel hesitaram por um momento e decidiram. Por que não os 2? De repente, ele disparou para frente. Ele estava paralelo ao chão, as nuvens tão espessas ao redor dele que ele mal podia ser visto. Ao mesmo tempo, seu controle da força dos sonhos era tão perfeito que era impossível ver seu ímpeto deslocando as nuvens ao redor dele. O par de elefantes pareceu sentir algo estranho, mas era tarde demais. Leonel avançou com uma grande quantidade de força dos sonhos e destruiu a barreira ao redor do tesouro, agarrando o cetro. Uma onda de força veio do toque. Leonel sentiu que o cetro aumentou seu controle da força dos sonhos, ou melhor, a quantidade que ele podia controlar, mas em torno de 20%. Não foi nada muito grande, mas valeu a pena. Os elefantes de pedra branca levantaram suas trombas, seus corpos ligeiramente ilusórios tremendo enquanto trombeteavam em direção aos céus. As nuvens balançaram enquanto corriam para Leonel. Seus corpos foram instantaneamente revestidos por uma força brilhante parecida com uma joia. Leonel havia pulado o elefante de pedra branca, mas sabia que ele tinha uma forte força terrestre em seu poder, e devia ser isso. A força terrestre não era muito útil no sentido geral naquele lugar, mas se ele pudesse usá-la para defesa adicional, seria inestimável. Leonel subiu alto nos céus até que os elefantes não tinham mais esperança de alcançá-lo. Força dos sonhos o cercou e o manteve flutuando enquanto ele balançava o cetro, liberando uma saraivada de golpes abaixo. Como martelos invisíveis, eles colidiram contra os corpos dos elefantes, fazendo com que sua força da gema se quebrasse sob a pressão e esmagasse seus corpos. Leonel controlou os pedaços quebrados da força da gema com facilidade natural, então ele usou a tábua da vida para suprimir a mente dos elefantes, fazendo com que seu tempo de reação diminuísse apenas um pouco. Se ele conseguia controlar a raposinha, é claro, ele também conseguia fazer isso. Ele não precisava gastar toda aquela força do sonho se pudesse usá-la como um truque para vencer a batalha rapidamente. Os cristais da força da gema dos elefantes rasgaram seus crânios. Quando estavam prestes a se dissipar e uma grande quantidade de sua força dos sonhos seria desperdiçada, a tábua da vida tremeu e toda ela disparou em direção a Leonel, entrando em seu corpo. Capítulo 2528. Preciso de um método para medir a força neste lugar. Minha tentativa anterior foi muito grosseira. Voltarei às minhas raízes. Leonel sorriu para si mesmo. Ele se lembrou da primeira vez que pisou neste mundo de sangue e carnificina, seus dias de volta ao Templo Maia. Ele pensou que seu índice de habilidade era apenas sensorial devido à vigilância do Império da Ascensão. Então, ele tentou maximizá-lo da melhor maneira que pôde. O método era atribuir aos inimigos que ele via várias estatísticas. Ele construiu esse banco de dados com base no que sabia sobre os limites humanos e coisas do tipo.
E funcionou bem até que índices de habilidade e força superpoderosos começaram a desempenhar um papel cada vez maior. Ele eventualmente abandonou esse modelo porque não valia a pena ficar de olho nele. No entanto, ele ainda tinha uma habilidade natural de ler a habilidade de uma pessoa, enxergar suas fraquezas e forças e agir de acordo. Não há necessidade de usar um sistema tão elaborado, pois só precisarei dele durante o desafio. Vamos com um sistema simples de nível 1 a nível 9 para níveis de ameaça. Colocarei meu nível inicial no nível 1 para quando eu tivesse acabado de entrar neste mundo, e o nível 9 é provavelmente o poder que você precisaria para chegar ao topo da montanha. Colocarei uma ameaça como a raposinha no nível 0, pois elas não são nenhuma ameaça para mim. Eu imagino que alguém como Clarence provavelmente seria uma ameaça de nível 2 para mim no momento em que ele pisou neste mundo. Pelo que posso dizer sobre o outro, a maior ameaça ao entrar neste mundo seria aquela mulher, ela está pelo menos no nível 5, mesmo sem reunir nenhum tesouro e coisas do tipo. Sua comitiva está apenas meio passo abaixo dela também, ambos provavelmente poderiam ser considerados nível 5 também. A maioria está no nível 3, com apenas alguns retardatários no nível 2 como Clarence, mas eles são a minoria. Também deve haver outra minoria no nível 4. Depois de absorver os 2 elefantes, eu diria que estou na metade do caminho para uma ameaça de nível 2. Com o cetro, estou a cerca de 60% do caminho. Apenas aproveitando minha flexibilidade adicional em usar força dos sonhos em comparação com outros, provavelmente já sou comparável a uma ameaça de nível 2. Leonel assentiu para si mesmo, sentindo-se confortável com seu novo sistema. Ele tinha que trabalhar mais rápido do que os outros porque ele não era a única pessoa que poderia melhorar neste lugar. Suas maiores vantagens estavam em sua flexibilidade e 2, no conhecimento que ele poderia reunir. O fato de ele já estar na metade do nível 2 com um tesouro tão pobre e apenas 2 ameaças de nível 1, como os elefantes, só mostrou quão grande era sua vantagem. Pelos seus cálculos, outra pessoa teria que absorver o equivalente a 20 elefantes de força semelhante para fazer tanto progresso quanto ele. Leonel retornou para a raposinha. Ela estava quase saindo da caixa e mostrou os dentes no momento em que viu Leonel, mas Leonel já tinha usado os elefantes e o cetro para se recuperar quase completamente agora. Ele soltou a raposa e a controlou novamente. Com a ajuda dos elefantes, ele realmente sentiu que a quantidade de força dos sonhos que ele tinha que usar para mantê-la sob controle havia diminuído um pouco. Ele conseguia mantê-la por 7 ou 8 minutos agora. Isso era perfeito. Mostre o caminho. A raposinha fez o que lhe foi dito, e Leonel foi puxado ao redor da montanha. Ele não permitiu que a raposa o puxasse em direção às outras cadeias de montanhas, escolhendo limitar-se somente a esta montanha. Claro, isso também foi um prejuízo para Leonel. A raposinha estava fraca demais para se mover muito mais do que as cadeias inferiores das montanhas, então ela não sabia muito sobre o que estava acontecendo lá em cima. Dito isso, esse prejuízo provavelmente também beneficiou Leonel. Ele estava fraco demais para correr para desafios maiores agora. A fraqueza da raposinha era exatamente o que ele precisava. Mesmo assim, às vezes Leonel teve que ignorar completamente alguns dos locais para onde a raposinha o levou. 2 vezes na verdade. Uma era para uma espada e a outra era para um par de botas. Ele ignorou a espada porque ela era de pouca utilidade para ele. Ele também não matou as criaturas ao redor dela porque, embora isso o beneficiasse, também poderia deixar outra pessoa tirar vantagem barata da situação, embora ele tivesse quase certeza de que não havia mais ninguém naquela cordilheira além dele. As botas, no entanto, tinham outro problema, e era que ele precisaria de pelo menos força de nível 3 antes de tentar reivindicá-la. Isso porque ela estava empoleirada no topo de uma grande árvore cristalina embutida na lateral da cordilheira. Uma árvore que era guardada por uma coruja estrela das neves. A árvore tinha facilmente mais de 200 metros de altura, e a coruja que a chamava de lar tinha facilmente mais de 5. Aquela coruja foi a primeira ameaça de nível 4 que Leonel encontrou. Ainda assim, nada disso impediu Leonel de alcançar rapidamente o nível 2. Mesmo nesse estágio, o cetro ainda dava o mesmo aumento de 20%. Parecia que a força que essas armas e tesouros davam eram consistentes e não mudavam. A essa altura, Leonel já havia reunido uma capa, um cinto e um colar. Seus impulsos não se acumulavam ou multiplicavam. Eles eram, em vez disso, aditivos. O cetro e o cinto davam um impulso de 20%, enquanto a capa e o colar davam 10% de impulso. No total, as habilidades força dos sonhos de Leonel eram amplificadas em 50% no total. Embora devesse ser 60%, parecia que havia uma desvantagem nos tesouros, afinal. Capítulo 2529. Pelo que Leonel podia perceber, o cetro e o cinto estavam no mesmo nível, e como tal, não restringiam um ao outro. No entanto, eles tinham precedência sobre a capa e o colar, suprimindo sua força pela metade. Leonel percebeu, então, que provavelmente teria que equilibrar seus tesouros no futuro. Mesmo se ele encontrasse um tesouro que desse um grande impulso, ele poderia ter que abandoná-lo, dependendo do efeito que tivesse em seus tesouros mais fracos. Vendo as camadas ocultas de complexidades do desafio, Leonel as notou e não se importou muito com elas. Mesmo com essa desvantagem, ele ainda estava a apenas um fio de cabelo do nível 3, e nem mesmo uma hora havia se passado. A menos que alguém fosse muito mais forte do que ele, era impossível se mover tão rápido. Mas as lacunas entre os níveis também eram cada vez mais difíceis de transpor com as criaturas que ele estava mirando agora. Leonel matou outro e finalmente sentiu que havia fechado a lacuna no nível 3. Era hora de mirar naquela coruja estrela nevada nível 4. Ele deixou a raposinha ir. Ele já sabia a localização geral dos outros tesouros para os quais ela queria apontar para ele, aqueles em outras cadeias de montanhas. E como matá-la não lhe faria
bem algum, não havia necessidade de fazê-lo. Embora ele tivesse certeza de que essas criaturas não eram reais, e sim apenas ecos da força dos sonhos, ainda assim não era bom matar um rapazinho tão adorável, mesmo que ele quisesse arrancar sua cabeça toda vez que sua repressão sobre ele diminuísse. Leonel riu para si mesmo enquanto se aproximava da região. Ele ainda estava voando, planando através do miasma da força dos sonhos como se estivesse nadando no fundo do mar. Ecos da força dos sonhos, hein? Ele sentiu que estava subconscientemente correto sobre isso, parecia algo que sua soberania dos sonhos estava lhe dizendo. Era a sutileza de sua vantagem neste lugar. Existências da nona dimensão não podiam realmente morrer, pelo menos não antes de seu tempo. Elas deixariam para trás ecos de sua compreensão da força. Leonel imaginou que essas criaturas eram muito parecidas, de certa forma, exceto que as criaturas de onde elas vieram eram tão incrivelmente poderosas que talvez o mundo simplesmente não conseguisse mais sustentá-las. Em vez disso, as dividiu em pequenos pedaços. A coruja estrela da neve apareceu. Era uma criatura linda. Asas brancas cobertas de ouro, uma cabeça orgulhosa e garras que brilhavam como pedras preciosas e ainda carregavam o mesmo nível de perigo que carregavam de beleza. Era também a criatura com a qual Leonel estava mais intimamente familiarizado. Antes mesmo que ele o notasse, ele o puxou com sua tábua da vida, desorientando sua mente e afetando sua vontade. Então ele saltou para frente. Embora pudesse voar, lutar enquanto fazia isso não era algo a que ele estava acostumado. Ele apontou seu cetro para frente e uma força dos sonhos brilhou ao redor dele, formando a sombra de uma lança ao redor dele. Ao mesmo tempo, flechas apareceram nos céus ao redor dele, mirando a coruja estrela da neve de todos os lados. Leonel usou suas forças de armas como se ainda estivesse no mundo exterior, movendo-se com tanta fluidez e calma que ninguém pensaria que elas estavam restringidas. Se alguém olhasse de perto, também seria possível ver que, de alguma forma, sua força de arco havia recuperado sua soberania. Mas Leonel não ficou surpreso com isso nem um pouco. De todas as forças que alguém deveria se esforçar para usar neste mundo, confiando em criaturas mortas para restabelecer uma conexão com seu corpo original, as forças das armas eram, sem dúvida, a maior prioridade, porque elas estavam em sintonia com a segunda dimensão e com a força dos sonhos, para começar. As forças das armas não eram naturais. Elas eram o produto da engenhosidade humana e eram as pessoas que despertavam suas vidas. Neste mundo, elas eram a ferramenta perfeita. E quando combinadas com a força dos sonhos de Leonel, elas pareciam ter ganhado asas. Ele não estava filtrando isso por algum outro conceito ou entendimento. Não, ele estava energizando isso diretamente com sua vontade, um passo além do que seu avô conseguiu realizar. As flechas colidiram com as asas da coruja no momento em que ela queria se levantar e avançar em sua direção. Muitas se despedaçaram de seu corpo, mas continuaram caindo, atingindo os mesmos pontos repetidamente enquanto Leonel diminuía a distância. Os primeiros poucos só conseguiram atrasar a coruja, mas os próximos poucos a fizeram sentir dor de verdade até que os seguintes finalmente rasgaram seu exterior duro, bem a tempo de Leonel se aproximar com sua lança. Homem e pássaro irromperam em batalha, ventos fortes ameaçando cortar Leonel em pedaços e jogá-lo para trás de uma só vez. Ele empunhou a força dos sonhos, enviando o vento peneirando ao seu redor como se tivesse iniciado uma máquina aerodinâmica. Ao mesmo tempo, ele aproveitou essa divisão para avançar, uma dança de lança irrompendo. Bang, bang, bang. Ele tinha apenas metade do tamanho do pássaro, mas sua força dos sonhos se movia de forma tão flexível e linda que alguém poderia pensar que ele era o gigante nessa situação. Não estava apenas usando a força dos sonhos como uma arma contundente, mas se tornou uma extensão de si mesmo, um canal de sua vontade. Lentamente, uma sombra muito maior de Leonel começou a aparecer ao redor dele, quase como um avatar de sua vontade e um árbitro de seu desejo. Ele começou a suprimir a coruja, seu olhar brilhando com sua intenção. Um largo sorriso se espalhou por seu rosto, de repente percebendo porque ele sempre se sentiu tão em sintonia com a força dos sonhos. Não era só porque ele tinha sangue de azura dos sonhos correndo em suas veias, ou que ele era um sábio da ordem das estrelas, ou mesmo que ele nasceu com um índice de habilidade perfeito. Era porque era a única força que não influenciava você, a única força onde você era a influência. A risada de Leonel explodiu enquanto ele despedaçava a coruja. Sua força dos sonhos atingiu o pico estado de impulso. Capítulo 2530. No momento em que a força dos sonhos de Leonel progrediu, sua força fundamental subiu do nível 1 para o nível 2. Ao mesmo tempo, ele passou de ter entrado no nível 3 para já estar em grande parte do caminho em direção ao nível 4. A tábua da vida retumbou e fios da coruja estrela da neve condensaram-se e correram para o corpo de Leonel. Naquele instante, Leonel estava a mais de 70% do caminho para o nível 4. Mais 2 ou 3 criaturas neste nível e ele definitivamente alcançaria esse ponto. No entanto, ele não estava pensando nisso no momento, ou mesmo nas botas que a coruja estava protegendo. Em vez disso, ele havia esquecido a parte mais valiosa deste desafio. Por que Clarence, quando estava contra a parede, escolheu fazer isso? Bem, em parte foi um foda-se para todos os gênios no fundo tentando suprimir o último bastião da raça humana, mas havia uma razão mais profunda. Ele queria usar isso como uma chance de alcançar o estado de vida. Ele sentiu que era sua última chance de fazer isso, e era sua última oportunidade de salvar o pavilhão de cair nas mãos de outra raça. Esta era uma zona de desafio de nível baixo. No entanto, mesmo o nível mais baixo, que não era este, dava uma ajuda para os insights da força dos sonhos que nenhum outro lugar poderia. Se houvesse algum lugar para usar para progredir sua força dos sonhos, era, sem dúvida, este lugar. Pelos cálculos de Leonel, alguém no estado superior de impulso como ele deveria ter sido nível 0. Ele era nível 1 por causa do impulso de sua soberania dos sonhos. Acima na escada, havia a mulher que provavelmente estava no estado de pico de vida e, portanto, nível 5. Agora que ele estava no pico estado de impulso, ele teria sido nível 1, mas ele era nível 2.
Quanto ao motivo pelo qual ele sentiu que Clarence era nível 2, apesar de não estar no estado de vida, era porque ele sentia que o homem estava muito perto e provavelmente já estava no meio passo. Se eles pudessem tirar vantagem dessa situação, seria possível para a raça humana sair com 2 usuários do estado de vida, onde no passado eles tinham apenas um. Bem, Leonel já eram graças à sua força estelar escarlate. Ele simplesmente não conseguia maximizar sua força. Mas Clarence conseguiria. Isso seria uma enorme força estabilizadora. Ele ainda não tinha certeza se Clarence era confiável ou não, mas o que ele sabia era que ele tinha alguma coragem. E isso valia alguma coisa. Vamos deixar esta cadeia de montanhas. Mas primeiro, Leonel disparou para frente e agarrou as botas. 40%. Vale a pena. Leonel pensou por um momento e escolheu continuar usando a capa e o colar, embora eles tivessem se tornado inúteis. Sob a supressão das botas, elas caíram para 0%, enquanto o cetro e o cinto caíram para 10%. No entanto, no geral, ainda era 60%, o que era 10% maior do que antes. Quanto ao motivo de ele ainda estar carregando os tesouros agora com 0%, era porque nem ele conseguia dizer a força desses tesouros sem tocá-los. Embora houvesse a possibilidade de que alguém com a habilidade daquela mulher pudesse, Leonel estava confiante de que ele poderia encobrir suas chances de fazer isso. Dessa forma, Leonel pareceria muito mais poderoso do que era apenas em virtude dos itens que estava usando. Felizmente, devido à névoa branca e dourada, sem mencionar a coroa pairando sobre sua cabeça, a combinação de tesouros parecia menos ridícula do que seria de outra forma. Leonel desceu a montanha. Ele não escolheu subir mais na lateral porque sabia que haveria perigos além dele. Provavelmente havia pelo menos ameaças de nível 5 e nível 6 lá em cima se a coruja escolhesse ficar ali. Ele fez um movimento em direção a outra cadeia de montanhas. Sua visão interna se espalhou por toda parte. Ele não tinha mais medo de ser encontrado. Na verdade, apenas seguindo as probabilidades, ele esperava que fosse encontrado. Sua velocidade de progresso estava definitivamente muito além da de todos os outros. Isso significava que as únicas ameaças a ele agora, logicamente falando, eram provavelmente aqueles corujas e os chefes de pavilhão dos outros 2 pavilhões, bem como alguns dos altos escalões. Era um jogo de números, e ele sentiu que se beneficiaria eliminando alguns competidores agora. Embora parecesse mais inteligente esperar o momento certo e chegar ao nível 7 ou superior para correr e matar todo mundo, esse desafio tinha muitas variáveis. Embora fosse verdade que qualquer outra pessoa precisaria de 10 vezes mais recursos para avançar até ele, eles também poderiam desafiar feras muito mais fortes e reivindicar tesouros muito mais fortes também. Agora mesmo, eles ainda estavam se acostumando com a configuração da Terra e tentando encontrar essas vantagens. Se apenas dissermos de volta, eles poderiam compensar seu déficit contra ele apenas com base na força pura. Ele não podia permitir isso. No entanto, o que Leonel encontrou primeiro estava completamente fora de suas expectativas. Ele congelou parado no lugar. Olhando para cima, ele encontrou uma figura abatida empalada por vários pequenos galhos de árvores. Essas árvores cristalinas em miniatura se tornaram como arames farpados na carne do homem. Este era um mundo onde eles nem sequer tinham entrado com seus corpos reais. Eles eram apenas projeções. Passar por todo esse problema para não matar uma pessoa diretamente, mas em vez disso fazê-la sofrer uma dor tão longa, extenuante e agonizante. Só por quê? Ele estava pensando sobre esse homem, pensando sobre o quão perto a raça humana estava de ascender se eles pudessem sobreviver a essa situação difícil, se eles pudessem passar por essa colina. E ainda assim, aqui estava ele agora, respirando seus últimos suspiros. A força dos sonhos de Clarence formou fios no ar, desaparecendo como fumaça soprada ao vento. Leonel ficou em silêncio. Capítulo 2531. Leonel não se moveu por um longo tempo. Se alguém observasse sua expressão, seria difícil dizer que ele conseguia sentir alguma coisa, muito menos o que ele estava sentindo. Às vezes, suas habilidades analíticas eram um pouco uma maldição. A resposta humana seria correr para a frente. Ele não conhecia Clarence muito bem, mas ele tinha feito mais pelo bem real dos humanos do que qualquer outra pessoa que Leonel já tinha conhecido. Não era esse caminho falso, pomposo e arrogante que aqueles poderes tentavam tomar, sacrificando aqueles que pensavam ser inferiores a eles e tentando pastoreá-los como animais. Ele se colocou em risco como um verdadeiro homem da humanidade deveria ter feito, como um verdadeiro líder deveria ter feito. Comparado a gente como Vivak ou Molexi, ou qualquer uma das grandes famílias, ele estava muito além. No final, o pavilhão dos sonhos não estava sob seu controle. As decisões que eles tinham tomado antes tinham sido todas reis, e as decisões tomadas depois só poderiam ser decididas em conjunto pelos vários vice-chefes do pavilhão, mesmo que Clarence fosse o mais forte de todos. Ele era um homem digno de respeito, mesmo que não tivesse conquistado imediatamente toda a confiança de Leonel. No entanto, Leonel não correu para o que restava dele. Sua mente sabia o porquê. Clarence iria embora em 4,7 segundos. Levaria, mesmo em sua velocidade mais rápida, 5,2 segundos para alcançá-lo. Naqueles últimos 0,5 segundos, pareceria uma eternidade. Um segmento de tempo tão pequeno para uma existência da terceira dimensão poderia muito bem ter sido um abismo impossivelmente vasto para alguém com sua força, e só piorado por sua velocidade de pensamento. Não havia como alcançá-lo. Não havia nada que ele pudesse fazer, mesmo que o fizesse. Clarence não tinha apenas morrido, ele tinha morrido de forma humilhante. E então ele foi forçado a lentamente viver o resto de sua existência como um resquício despedaçado do que ele um dia tinha sido. Com sua força dos sonhos destruída daquele jeito, mesmo que suas compreensões acumuladas
todas se reunissem para reformá-lo, ele poderia nem ser o Clarence de antigamente. Suas memórias, maneirismos e personalidade anteriores teriam sido perdidos. Nesse ponto, ele ainda era Clarence? Ele já estava morto. Então Leonel ficou ali parado, observando. Ele não prestou muita atenção ao mundo ao seu redor, e naqueles últimos momentos, ele sentiu que Clarence mal conseguia notá-lo. Seus olhos, ou o que restava deles, estavam levemente turvos. Lá no fundo, ainda havia uma luz de loucura, uma leve sugestão de um espírito de luta que ainda não havia desaparecido completamente. Essa luz só vacilou quando ele viu Leonel, substituída por um arrependimento não pela perda de sua vida, mas porque ele sentia que o destino de Leonel provavelmente não seria muito diferente do seu. Arrependimento por ter causado a queda da última esperança da raça humana ali, apenas devido a algo tão estúpido quanto uma decisão tomada na hora errada. E então ele se foi. Leonel acenou com a mão. A tábua da vida se moveu, e os grãos que restaram da força dos sonhos de Clarence foram forçados a se condensar mais uma vez. Leonel esperava que talvez pudesse salvar um pouco dela, que talvez se Clarence tivesse uma chance de voltar em algum momento posterior, ele pelo menos teria um pedaço de si mesmo restante para assimilar, mas ainda assim era inútil. A força dos sonhos parecia escapar de seus dedos como água corrente, acumulando-se no chão e desaparecendo no miasma. Nem mesmo a tablet da vida pôde fazer nada a respeito. Até mesmo o maior tesouro já forjado foi incapaz de reformar algo que foi perdido. Ele não conseguia deixar de pensar em seu pai novamente. Ele realmente seria capaz de trazê-lo de volta? Mesmo se ele conseguisse, ele realmente seria o mesmo? O punho cerrado de Leonel afrouxou. Do começo ao fim, sua expressão não mudou nem um pouco, uma máscara da mais profunda indiferença tomando conta de cada feições. Mas ele estava com raiva. Sem dizer uma palavra, ele se moveu subindo a montanha. Ele encontrou uma criatura de nível 2 rapidamente, uma coruja estrela nevada muito mais fraca. Era exatamente o que ele precisava. Uma criatura voadora como a coruja seria capaz de alcançar áreas que não deveria necessariamente alcançar, e era fraca o suficiente para que Leonel não tivesse que drenar uma grande quantidade de força dos sonhos para controlá-la e direcioná-lo. Com sua ajuda, ele rapidamente encontrou 3 nível 3 em rápida sucessão. 2 deles estavam em torno de tesouros com 20% de aumento. Após a supressão das botas, isso aumentou suas habilidades em 80% no total. Mesmo que sua força dos sonhos base não fosse o suficiente para atingir o nível 4, a adição dos novos tesouros foi o suficiente para atingir esse ponto. No entanto, não foi o suficiente. Ele precisava de força suficiente para chegar ao topo das montanhas. Ele estava muito focado em aumentar a força que desapareceria no momento em que ele deixasse este mundo, e não o suficiente em coisas que poderiam lhe dar uma grande ajuda no imediato e depois. Sua chegada ao pico estado de impulso o lembrou disso, e em vez de organizar sua paisagem dos sonhos para focar em coisas que acelerariam sua vitória, ele mudou seus parâmetros só um pouquinho. As informações que o tablet da vida lhe dera eram muito vastas. Assim como quando ele entrou em seu estado iluminado, muitas delas escaparam pela fresta. Mas diferente de quando ele estava em seu estado iluminado, as informações não simplesmente desapareceram porque eram parte do próprio tablet da vida. Devido a isso, Leonel só conseguia acessar informações nas quais ele se concentrava diretamente. Então ele usou uma das primeiras habilidades que ele havia criado em seu índice de habilidades, Paisagem dos Sonhos. Paisagem dos Sonhos podia essencialmente pensar por ele, conectando pontos que normalmente levariam tempo para ele conectar. Tinha sido uma grande ajuda para ele ao longo dos anos, e agora desempenharia um papel importante novamente. Capítulo 2532. De focar na velocidade da vitória, Leonel mudou a tarefa de seu Paisagem dos Sonhos para a vitória dominante. Ele não tomaria reféns neste jogo, e não dava mais a mínima para o quão profundamente ofendidos os inimigos da raça humana ficariam. Já que ele tinha chegado aqui, ele já era uma rosa espinhosa em seus jardins bem aparados. Já que era esse o caso, ele poderia muito bem envenenar o buquê ao mesmo tempo. A verdadeira Terra dos Sonhos tinha 9 estados no total nos quais ele poderia estar. A cada estado que você subisse, os perigos seriam maiores, mas as recompensas também seriam ainda mais apetitosas. O objetivo do desafio nunca foi matar, assim como Leonel havia dito anteriormente. Ele foi criado como um terreno amigável para trocar dicas. Quanto ao motivo pelo qual os pontos de contribuição eram necessários para abri-lo, era por causa do quão caro era abrir e operar o plano do sonho verdadeiro. Tudo aqui precisava de muita energia e não podia ser aberto só porque alguém tinha vontade. Tudo isso para dizer que o objetivo principal do plano dos sonhos verdadeiros era a melhoria, não a batalha, não a vingança e certamente não a matança. A razão pela qual Leonel estava focado na velocidade da vitória antes era, em primeiro lugar, pelo bem de Clarence, e em segundo lugar, porque se ele deixasse isso se arrastar por muito tempo, as vantagens que ele tinha no começo poderiam ser rapidamente eliminadas. Embora ele tivesse criado um pequeno e agradável sistema de níveis para si mesmo, e parecesse que se trabalhasse bastante, ele seria capaz de alcançar o nível 9 eventualmente. A dura verdade era que a única razão pela qual ele estava em pé de igualdade com esses gigantes era por causa de sua soberania. Além disso, ele também não tinha esquecido que esses poderes definitivamente tinham seus próprios trunfos. Ele não era o único que poderia ter algum tipo de vantagem. Agora, eles provavelmente estavam todos focados em encontrá-lo o mais rápido possível. Leonel nem ficaria surpreso se o local da morte de Clarence tivesse algum tipo de dispositivo que pudesse ser usado para prendê-lo ou rastreá-lo caso ele se aproximasse. Quanto ao motivo pelo qual a pessoa que o matou não ficou por perto, eles provavelmente pensaram que a isca era o melhor uso que Clarence tinha, mas não gostaram das chances de Leonel tropeçar de repente em sua morte, então escolheram tentar cobrir todas as suas bases.
Era difícil dizer para onde essa pessoa poderia ter ido. Eles podem até ainda estar nesta cadeia de montanhas neste exato momento. Deixando isso de lado, o ponto principal era que Leonel sabia que havia outras maneiras de tirar proveito deste mundo. Não foi coincidência que o objetivo principal fosse atingir o pico mais alto da montanha. Isso quer dizer que aquela montanha não era a única com um grande benefício escondido dentro dela. O problema era que, de acordo com os cálculos de Leonel, o topo da montanha era protegido por pelo menos uma ameaça de nível 6. As montanhas mais altas teriam ameaças de nível 7, 8 e potencialmente 9. Se ele quisesse o que estava escondido lá em cima, ele precisava cavar mais fundo, ou encontrar outro jeito. Leonel decidiu experimentar um pouco. Ele só conseguia controlar uma ameaça de nível 0 como a raposinha por cerca de 5 minutos no começo, quando ele era nível 1, isto é. Agora que ele tinha o equivalente à força de nível 4, ela dobrava a cada passo. Infelizmente, os tesouros não puderam ajudar a reforçar o tempo. Isso porque os tesouros só tiveram um impacto direto neste corpo etéreo dele, enquanto absorver a força dos sonhos das criaturas mortas poderia ajudar a solidificar a conexão com seu corpo real, significando assim que menos força dos sonhos foi perdida durante a travessia, e assim tornando mais fácil para ele por várias medidas. Simplificando, agora mesmo, ele poderia controlar aquela raposinha por 20 minutos com facilidade, 40 minutos se ele realmente atingisse o nível 4. Para cada passo que uma ameaça dava, isso caía pela metade. Esse era o resultado dos experimentos de Leonel. Isso significa que posso controlar um nível 6 por 18 segundos, mais ou menos. Quase 40 se eu realmente atingir o nível 4. É o bastante. Usando a coruja Estrela da Neve, Leonel rapidamente aumentou sua contagem de mortes até que ele realmente estava no nível 4. Isso desperdiçou 2 horas extras, mas esse era um trabalho que ele teria feito de qualquer maneira. Ele também conseguiu encontrar alguns tesouros para colocá-lo em 100% de amplificação. Então, ele abandonou a coruja Estrela da Neve e disparou montanha acima. Ele se moveu baixo em direção ao chão, nem mesmo correndo em seus pés, mas em vez disso voando baixo. Ele controlou a força dos sonhos ao seu redor. Seu objetivo era o topo da montanha. O que ele não esperava era que, depois de toda essa preparação, ele encontraria a fera de nível 6 com quem ele estava se preparando para lidar em uma batalha acirrada com outra coisa. O olhar de Leonel brilhou como ouro. Era uma raposa de cauda estrelada que tinha quase 5 metros de altura e 3 caudas que subiam para o céu e pareciam agitar as nuvens. O oponente oposto era um nômade, e ele surpreendentemente conseguiu lutar contra ele, embora estivesse claramente em desvantagem. Eles já estão com essa força? Isso é impossível. Ninguém deveria ser capaz de igualar a habilidade de Leonel, não com todas as simulações que ele havia feito. Isso significava que havia uma variável que estava fora de seu controle. Ele usou os olhos para procurar por algo que estivesse faltando até que notou uma estranheza na testa do homem. Todos os nômades tinham glabelas etéreas tão grandes que elas espiavam para fora de suas testas. Isso lhes dava uma aparência quase sobrenatural, se seus 2 pares de mãos flutuantes já não fizessem isso. Lá dentro, Leonel podia ver vagamente a cena de runas brilhantes que prendiam o que parecia ser um elefante de pedra branca. Seus olhos se estreitaram. Capítulo 2533. Leonel estaria mentindo se dissesse que não ficou surpreso com isso. Em vez de matar a criatura, esse homem usou sua glabela etérea para prendê-la de alguma forma, e foi um atalho para solidificar a conexão com seu corpo real. Deve estar relacionado com essas runas. Definitivamente não é uma habilidade natural, ou meus estudos teriam tropeçado nela. Nesse caso, é definitivamente um tesouro que eles usaram algum meio especial para trazer. Mas Leonel também percebeu que esse tesouro tinha suas limitações. Aquele elefante de pedra branca deveria ser uma ameaça de nível 5, e esse era quase o mesmo nível de ameaça que o homem estava exalando também. Quanto ao nível de ameaça original do homem, deveria ser de nível 4. Isso era para dizer que esse homem só tinha que capturar uma besta para imediatamente disparar para aquele nível. Mesmo para Leonel, se ele tivesse que calcular quantas bestas de nível 5 seriam necessárias para ele ir do nível 4 para o nível 5, provavelmente seriam pelo menos uma dúzia. Infelizmente, o custo para cada nível era apenas mais pesado. Ele levaria mais tempo para atingir o nível 4 se não fosse pelo fato de sua força dos sonhos ter melhorado. Mas esses benefícios trouxeram desvantagens claras. Esse homem obviamente só conseguia capturar uma criatura por vez, e ele provavelmente estava tentando derrotar esse nível 6 para poder trocá-lo e substituir seu nível 5. Se ele fizesse isso, ele seria ainda mais perigoso. Ele deveria ter algo em que confiar se veio aqui tão ousadamente, pensou Leonel. Então seu olhar mudou de perspectiva e pousou no que ele realmente queria. No pico da montanha havia um altar. No topo desse altar havia um orbe. Segundo o que ele sabia, esses orbes eram os maiores tesouros deste mundo, com os melhores deles estando no pico mais alto da montanha. Dizia-se que transmitir sua compreensão a outra pessoa era impossível, mas esses orbes tinham núcleos condensados de verdade que podiam abrir caminho para diferentes caminhos de pensamento. Eles eram conhecidos como orbes esquecidos. Parecia um nome estranho para um tesouro supostamente útil, mas seus efeitos eram mágicos. Ele fez exatamente o que disse, apagando suas memórias. Mas o que era especial eram quais memórias ele apagava. Não eram memórias centrais, mas sim o contexto das memórias. Por exemplo, ele não tiraria uma memória de você deslizando para a cama para dormir, mas tiraria como você chegou lá. Ele não apagaria a memória de você subindo as escadas, mas o fato de você ter subido as escadas em primeiro lugar para ir para sua cama para dormir. Qual era o propósito disto? Era bem simples.
Compreensão nunca foi sobre você saber algo, mas como você chegou a saber algo. Pegue a Força Estelar Escarlate de Leonel. Porque ela entrou no estado de vida. Ele sabia que ela estava ligada à destruição desde que a despertou aos 18 anos. Porque demorou até que ele estivesse lentamente se aproximando dos 30 para finalmente fazer sentido. Era porque ele sabia que estava relacionado à destruição, mas não sabia o que isso significava, onde a destruição encontrava suas raízes ou mais precisamente, que era a benevolência da própria criação que abria caminho para o caminho da destruição. O contexto era o que importava, não, era praticamente tudo. Os orbes esquecidos eram uma obra-prima de engenharia e uma aplicação da força dos sonhos tão além de Leonel que, embora ele sentisse que seu índice de habilidade deveria ser capaz de replicá-la, ele não tinha ideia de como, pelo menos não sem ao menos experimentar por si mesmo primeiro. Ao despojá-lo do contexto de sua compreensão, ele entraria em um estado de limbo de tipos. No entanto, como sua manipulação de força permaneceria intacta, ele seria capaz de facilmente reformar as conexões. Essas conexões, porém, dificilmente seriam perfeitas. Era quase como escrever uma redação que você já tinha escrito antes. As ideias já estavam frescas na sua mente, e você já sabia um pouco como as estruturou da primeira vez, e agora você podia reescrevê-las mais rápido e provavelmente até melhor do que da primeira vez. Se você passasse por esse processo vezes suficientes, sua compreensão inevitavelmente se aprofundaria. Não havia melhor maneira de verificar se você tinha uma boa compreensão de um assunto do que ter que explicá-lo a outra pessoa. E nesse contexto, seria como se você estivesse explicando a si mesmo mais uma vez. De acordo com o tablet da vida, essa aplicação da força dos sonhos era de nível tão alto que nunca havia sido replicada antes. Provavelmente era uma das razões pelas quais as raças dos deuses insistiam em ter pelo menos um pavilhão para si. Se não fosse pelo quão caro era entrar em planos de sonho verdadeiros que tinham orbes esquecidos que podiam trabalhar em suas verdadeiras potências, eles provavelmente teriam tentado monopolizar todos eles. Já que eles eram os líderes de fato dos pavilhões dos sonhos agora, eles não podiam simplesmente usar os pontos de contribuição para se cegarem. Obviamente, os pontos de contribuição tinham que representar algo, e eles eram os que desembolsavam os fundos. Leonel disparou para frente, nadando baixo através das nuvens de força dos sonhos. Ele nem olhou mais para a batalha, rapidamente se aproximando de seu alvo. Seu controle sobre sua própria força dos sonhos era perfeito. Ele era completamente indetectável, a menos que um dos dois colocasse seus olhos reais nele. E qual deles estaria olhando para um ponto aleatório no chão no meio de uma batalha tão acirrada? Ele apareceu diante do orbe e não se incomodou mais em se esconder, principalmente porque não podia. Um ponto aleatório no chão era uma coisa, o tesouro que todos procuravam era completamente diferente. Ele o arrancou do altar diante dos olhares deles. Capítulo 2534. Os olhos do nômade se arregalaram. Ele não esperava que tal coisa acontecesse, e definitivamente não esperava que se acontecesse, o culpado seria Leonel, de todas as pessoas. Na verdade, ele pensou que os humanos tinham chegado com algum grande trunfo. Eles tinham se movido bastante para lidar com eles. Essas runas flutuando diante de sua testa nem eram o começo. Na realidade, os jogos tinham começado antes mesmo de Leonel ativar tudo. Eles desperdiçaram uma grande quantidade de pontos de contribuição em um tesouro que poderia permitir que eles evitassem teletransporte aleatório. Como resultado, todos eles apareceram na mesma cadeia de montanhas. Clarence acabou tendo bastante azar como resultado. Ele não perdeu a vida nas mãos de apenas um único nômade, mas sim de mais de uma dúzia deles. Por fim, eles decidiram se espalhar depois que seu líder ajudou cada um deles a capturar o nível 5 para reforçar suas forças imediatamente, solidificando assim sua vantagem. A tarefa deles agora era reivindicar o nível 6 enquanto seu líder ia lutar contra o nível 7. Então, eles se reagrupariam usando um método similar ao que usavam anteriormente e arrasariam a competição. Tudo estava indo bem, e embora ele parecesse estar em desvantagem agora, isso já era esperado. Ele estava quase pronto para lançar seu contra-ataque. E então Leonel apareceu. Na verdade, eles tinham entrado originalmente apenas pelos pontos de contribuição. Era uma quantia grande e eles os queriam. Contanto que estivessem pelo menos em segundo lugar, eles recuperariam sua aposta e mais um pouco. No entanto, quando Leonel apareceu, esse foco mudou, mas não tanto quanto se poderia pensar. Eles sabiam que empunhar a tablet da vida estava além deles e seu objetivo principal ainda era praticamente o mesmo. De acordo com seu líder, eles só deveriam lidar com Leonel se a oportunidade se apresentasse. E pensar que se apresentaria assim. Ovrian já tinha parado de levar os humanos a sério. A morte fácil de Clarence já tinha provado a ele que eles tinham feito toda essa preparação para os outros, não para os humanos. No final, eles eram apenas tigres de papel e não tinham nenhuma preparação real. E pensar que eles enviariam um soberano para morrer era uma pena, no entanto. Se esse fosse o corpo real de Leonel, eles provavelmente o capturariam e o treinariam. Então, quando ele alcançasse a 9ª dimensão, eles o matariam e usariam sua essência para ver se conseguiam criar um soberano dos sonhos próprio. As chances eram pequenas, mas era possível. Ainda assim, o tablet da vida valia mais do que tudo isso. Ovrian saltou para trás com um sorriso de escárnio no rosto. No mesmo momento, a raposa de cauda nevada de nível 6 se libertou da batalha e correu direto para Leonel. Ele sabia que isso aconteceria no momento em que Leonel aparecesse. A principal prioridade do rei, deste pico ou de qualquer outro era sempre o orbe esquecido. Leonel teria que cuspi-lo de volta rapidamente. Ele parou, cruzando os braços sobre o peito e com um sorriso de escárnio no rosto. E foi justamente por isso que ele foi pego completamente desprevenido. Naquele momento, a raposa que estava avançando em direção a Leonel parou de repente. Sem nem olhar para trás, uma de suas caudas desceu dos céus e chicoteou contra o corpo de Ovrian, quebrando seu giro em 2.
Ovrian estava completamente despreparado. Ele estava esperando para ver o que aconteceria com Leonel, mas ele sentiu sua visão ficando turva. De repente, uma força agarrou o elefante de pedra branca preso em sua glabela etérea e ele começou a se enfurecer inexplicavelmente também. Uma enorme sucção de força dos sonhos fez sua mente ficar turva com pensamentos incompreensíveis, e quando ele mal conseguiu enxergar novamente, sua força dos sonhos já estava se dissipando rapidamente. No entanto, quando ele pensou que tinha acabado, ele sentiu uma mão firme segurando seu pescoço. Ele percebeu que estava caindo rapidamente pela encosta da montanha, e ele estava nas mãos de Leonel enquanto eles caíam juntos. Mesmo que ele quisesse, sua força dos sonhos se recusou a se dissipar completamente e o medo de repente tomou conta de seu coração. Diga-me, Leonel perguntou de repente. Quantas pessoas você acha que estão assistindo a este desafio? A mente do nômade congelou. Ele não tinha ideia, mas tinha certeza de que eram muitos. Desafios eram raros, e havia a tábua da vida envolvida. Provavelmente havia até raças dos deuses assistindo agora, mesmo que fosse apenas um pequeno número. Você provavelmente se divertiu humilhando a raça humana, não é? Leonel perguntou isso com um sorriso, mas por algum motivo Ovrian sentiu cada vez mais frio. Sabe, eu realmente não me importo com as diferenças entre as raças. Para mim, uma vida é uma vida. Você provavelmente acha que estou falando bobagem, mas eu já desisti de benefícios reais e tangíveis antes por causa dessas crenças, e faria de novo. Ovrian não sabia por que as palavras desse jovem o estavam atingindo tão perto do coração, de sua alma. Ele não estava sendo tocado por elas. Em vez disso, ele simplesmente não conseguia sentir nada além de medo. Medo real, tangível, desenfreado. E então ele percebeu. Força dos sonhos. Como a capacidade de seu jovem rapaz de impor sua vontade ao mundo já era tão poderosa. Leonel caiu no chão. Mas cada um de vocês continua me provocando. Não fui eu, Ovrian disse de repente. Ah, mas eu nunca mencionei nada, Leonel riu. O que não era você exatamente? Eu. A força dos sonhos nos arredores ondulou sob o pouso de Leonel. Está tudo bem, eu já adivinhei a maior parte. Essa cadeia de montanhas tem tão poucas existências de um nível realmente poderoso. Levei 2 horas só para encontrar o suficiente para chegar a este nível. Aquela fera na sua testa provavelmente não é a única que seu grupo capturou, hein? O sorriso de Leonel desapareceu. Uma profunda indiferença retornou. Espero que você não reencarne como humano na sua próxima vida. Isso não tornaria o karma muito evidente? Ovrian morreu gritando. Capítulo 2535. Leonel acenou com a mão e deixou a força do sonho se dissipar. Ele não parecia se importar muito com o que tinha acabado de fazer e já tinha se movido para focar em outras coisas. Ele sabia que provavelmente havia vários pares de olhos nele, mas se ele fizesse as coisas dessa forma ou de outra, nada mudaria. Ele pegou algo no ar e então olhou para cima. Ele tinha deixado a raposa de cauda estrelada para trás e tinha tomado um caminho rápido montanha abaixo, mas não havia como dizer se ela tentaria segui-lo. Quanto ao que ele pegou em sua mão, não era nada menos que a rede de runas que a raça nômade estava usando para aumentar sua força em um curto espaço de tempo. Leonel observou por um momento e balançou a cabeça. Observar artes da força que estavam tão além de sua habilidade já era irritante o suficiente sem também ser desenhada em uma língua que ele nunca tinha visto antes. Ele nem tinha certeza de como usá-la, ou se deveria usá-la, para esse assunto. Havia uma troca clara com seu uso e não necessariamente valia a pena, não se você estivesse sozinho agora como Leonel. Se você estivesse em um grupo grande e pudesse fazer uso disso para elevar o todo em um curto espaço de tempo, definitivamente valia a pena. É um pouco irritante, no entanto. Ele estava acostumado a entender tudo relacionado a artesanato e força instantaneamente, mas agora ele se sentia a mesma criança que era quando começou a aprender sobre esses assuntos. Fazia sentido. Seu pai estava muito além do resto do verso dimensional em habilidade e sob sua tutela. Tudo que Leonel aprendeu estabeleceu uma fundação que tornou ver através de todo o resto tão fácil quanto respirar. Infelizmente, embora a fundação que seu pai havia estabelecido para ele ainda fosse sólida, Leonel não estava longe de completar o regime de treinamento. Em mais alguns anos, ele sentiu que alcançaria seu pai em habilidade de criação, e então ele estaria por conta própria pela primeira vez. Leonel suspirou. O fato de seu pai ter realizado tanto no verso dimensional de todos os lugares provavelmente o tornaria um deus aos olhos da maioria. Até mesmo as próprias raças dos deuses não poderiam menosprezar tal feito, mas ele não poderia continuar perpetuamente. Ele guardou a rede de runas por enquanto e olhou para o que realmente queria, o orbe do esquecimento. Depois de pensar um pouco, ele disparou para longe, colocando mais espaço entre ele e a montanha da raposa de cauda estrelada, antes de encontrar um lugar isolado. Então ele esmagou. Não era inteligente fazer isso neste ambiente. Na verdade, não era apenas não inteligente, era altamente perigoso. A maioria acumulava essas orbes até retornarem a um ambiente seguro. Só então as usariam. Claro, alguns também os armazenariam apenas para trocá-los por pontos de contribuição. A realidade era que os orbes esquecidos eram tesouros de primeira linha, mas também não eram campeões garantidos. Era mais provável que você tivesse uma melhora incremental do que um avanço repentino. Mas isso também acontecia porque a maioria não os estava usando corretamente. Para começar, orbes esquecidos eram mais úteis quando usados em conjunto com a verdadeira Terra dos Sonhos. Este lugar estava cheio de força dos sonhos, e agia de maneiras que força dos sonhos não agia em nenhum outro lugar. Foi culpa dos novos superiores que esses desafios se tornaram banhos de sangue em vez do que já foram, fazendo com que muitos se desviassem do caminho que haviam tomado originalmente. E segundo, bem, ninguém tinha o tablet da vida. Desmembrar, analisar e reconstruir. Essas eram as coisas que o tablet da vida estava lá para ajudar as ordens das estrelas sábias. No momento em que Leonel quebrou o orbe e mirou sua força dos sonhos, ele sentiu que estava no limbo e havia ataques constantes em sua mente.
Esquecer o contexto de sua força dos sonhos em um mundo onde você dependia de sua força dos sonhos para permanecer vivo era masoquista, sem dúvida. Mas Leonel fez isso sem hesitação. Acontece que ele confiava na tábua da vida, ou então confiava em seu talento, mas tinha uma visão clara do que havia desencadeado sua soberania. Ele se lembrou do poder imponente que Molexia havia liberado naquela época, do mundo de sangue e carnificina sem fim, de como isso o fez se sentir. A realidade é que ele sentiu como se um espelho tivesse sido colocado em seu rosto, como se ele fosse forçado a confrontar cada uma de suas ações. Ele sentiu os sentimentos viscerais e repugnantes que alguém deveria ter sobre o que era a verdadeira destruição, e foi aquele momento que criou sua soberania dos sonhos, não porque estivesse relacionada à destruição, mas sim porque ele não queria ter nada a ver com isso. Aquela vontade única e pulsante limpou o lago de sangue de sua mente e libertou de seus grilhões a grande parte de sua alma impregnada no sangue de demônios, e ele ganhou tranquilidade. O orbe do esquecimento poderia apagar o contexto de sua compreensão da força, mas não poderia apagar o contexto de sua soberania, o núcleo que deu à sua força dos sonhos a verdadeira vida. Como resultado, Leonel levou apenas alguns minutos para começar a reconstruir a teia de sua força dos sonhos mais uma vez. Ele podia sentir cada linha, entender intimamente cada verdade oculta. Ela se tornou mais forte e mais robusta, e quando finalmente se uniu novamente, ele sentiu o mundo ao seu redor mudando lentamente. Ele abriu os olhos, uma luz violeta profunda pulsando dentro deles. Na realidade, porém, era um pulso prateado que combinava bem com suas íris, usando-as como um filtro para se manifestar ao mundo. Leonel olhou para si mesmo, quase um estado de vida e tão facilmente. Isso levou talvez alguns minutos. Ele cerrou os punhos, sentindo claramente a força do nível 5. Capítulo 2536. O quase estado de vida valia muito mais para Leonel. Por causa de sua soberania, era tão bom quanto um verdadeiro estado de vida. Era semelhante a duas metades se juntando para formar um todo. De acordo com o que Orion havia dito naquela época, a soberania era a representação do estado de vida. Ela permitia que forças de nível muito mais baixo exibissem um pouco da força do estado de vida antes do tempo. Também poderia ser dito que uma força que estava tanto no estado de vida quanto mantinha um ar soberano estava em um nível completamente diferente de ambos. A força mais verdadeira da soberania não seria vista até que alguém entrasse no estado de vida e o mantivesse. Graças a isso, Leonel pulou o nível 4 completamente e ganhou força do nível 5, alcançando a fundação dos corujas. Não tinha passado nem um quarto do dia, mas ele não se sentia complacente de forma alguma. Lembrando-se de quanto progresso a raça nômade havia conseguido fazer tão rapidamente, ele entendeu que não podia se dar ao luxo de ficar complacente. Ele olhou para a rede de runas à sua frente. HM. Isso pode ser útil mesmo que eu não o funda comigo mesmo. Leonel pegou e atirou para longe. Seu status de nível 5 mais seu impulso de 100% estavam mostrando sua força agora e ele atirou de volta a montanha acima para onde uma certa besta de nível 6 ainda estava enfurecida. No momento em que avistou Leonel, ele investiu contra ele, mas com a mesma rapidez foi suprimido pela tábua da vida. Leonel não queria controlar a criatura para obter informações. Ironicamente, justamente por ser a criatura mais forte desta montanha, ela sabia menos sobre as áreas ao redor. Isso porque ela nunca saía do orbe esquecido. Leonel moveu um pouco sua intenção e a criatura de nível 5 dentro da rede de runas foi liberada. Ela foi rapidamente morta pela raposa de cauda estrelada de nível 6, e Leonel usou a tábua da vida para absorver toda a sua força. Quase nada. Teria levado pelo menos uma dúzia desses nível 5 para ir do nível 4 para o nível 5. Agora que ele já estava no nível 5, a melhor era ainda menor. Felizmente ele não veio aqui para isso. Ele despejou força dos sonhos na rede de runas e controlou a raposa de cauda estrelada ao mesmo tempo. Depois de algum tempo, os dois ressoaram, e então o último pulou na rede de runas, ficando preso. Sucesso! Isso levou mais de um minuto. Felizmente posso controlar o nível 6 agora por um pouco mais desse tempo, ou então pode ficar arriscado. Leonel assentiu para si mesmo. Essa ideia era viável. Ele não tinha força do sonho suficiente para controlar essas criaturas continuamente por longos períodos de tempo. Mas e se ele pudesse armazená-las e convenientemente trazê-las para fora quando precisasse delas? Os nômades tinham acabado de lhe dar o item perfeito para fazer isso, e ele apostou que se matasse mais deles, também poderia reunir mais para usar em caso de emergência. Assim como aconteceu com a raposinha naquela época, Leonel conseguia controlar feras um nível abaixo dele por cerca de 5 minutos. Naquela época, ele estava no nível 1 enquanto a raposinha estava no nível 0. Agora ele estava no nível 5, ele podia controlar o nível 4 por 5 minutos, o nível 5 por metade disso, e um nível 6 como este por metade disso, colocando-o em pouco mais de um minuto. Se ele tentasse o mesmo com o nível 7, ele ficaria sem força dos sonhos e sua vida estaria em perigo. Infelizmente, ele também não conseguia controlar mais de uma dessas feras ao mesmo tempo, ou então o tempo que ele poderia tê-la sob seu controle cairia ainda mais, e então ele acabaria sendo o alvo das consequências. Posso tentar estudar mais a rede de runas. Se eu entender melhor, posso reduzir o tempo de um minuto. Mas, no momento, o motivo pelo qual estava demorando um minuto não era porque era difícil controlar as feras, mas por causa da quantidade de força dos sonhos que ele teve que despejar na rede de runas e do cuidado com que ele teve que controlá-la. Felizmente, controlar a fera e abastecer a rede de runas dependia de duas fontes completamente diferentes de força dos sonhos, uma em seu corpo real e outra neste corpo falso. Mas no fim das contas, o incômodo era que ele não entendia perfeitamente as artes da força. Elas eram muito complicadas e estavam além dele. Ele só conseguia usá-las dessa forma grosseira. Mesmo assim, isso foi o suficiente.
Um sorriso de escárnio se espalhou pelo rosto de Leonel enquanto ele descia a montanha em disparada em direção à montanha anterior em que estava. Agora ele tinha um método mais fácil de caçar os reis desses picos e se ele estivesse certo, deveria haver um bom número de nômades focados em suas batalhas também. Ele faria deles um exemplo. Quando ele terminasse, o pavilhão Gemas dos Sonhos não teria ninguém. Ele se certificaria disso. E foi exatamente isso que ele fez. Leonel se moveu de montanha em montanha, caçando nômades e criaturas de nível 6 igualmente. Ao mesmo tempo, ele convenientemente embolsou orbes esquecidos. Ele percebeu, depois de abrir o segundo, que seria preciso mais de um orbe do esquecimento para realmente entrar no estado de vida. Então deixou esse assunto de lado por um momento. Se ele passasse muito tempo meditando, muitos dos nômades teriam sucesso e até lá, lidar com eles seria muito mais difícil. Se eles tivessem poder de nível 6, mesmo que ele colocasse todos os seus cativos de nível 6 em uma armadilha, eles ainda teriam probabilidade de escapar. O mundo assistiu enquanto um humano aparentemente lamentável, a formiga mais fraca que eles já tinham visto, massacrava uma raça de seres supostamente muito melhor que a sua, e eles não podiam fazer nada a respeito. Capítulo 2537. Humano. O rugido estava cheio de raiva e fúria. E ainda assim, a resposta que recebeu foi completamente o oposto. Esse não é meu nome, sabia? Flechas cobriam os céus, e ainda assim o nômade não podia fazer nada para lidar com elas diretamente enquanto uma ameaça de nível 6 o atacava. Ele estava sufocado por todos os lados, a pressão alcançando um nível que o sufocava completamente. Ele só podia morrer com mágoas, encarando Leonel com um olhar furioso. Um olhar furioso que durou apenas até ele perceber que havia um forte controle sobre sua força dos sonhos. Ele pensou que, na pior das hipóteses, retornaria ao seu corpo depois de ter sido expulso do mundo. Ele nunca pensou que Leonel ousaria matá-lo diretamente. O pior foi que Leonel nem prestou atenção na sua morte, tendo pousado ao lado de outro orbe esquecido e o embolsado. Então, ele se moveu de repente. Antes que as ameaças do nível 6 pudessem reagir, ele apareceu atrás de seus pescoços. Assim que sua força dos sonhos estava prestes a acabar, sua lança rasgou suas espinhas e saiu de suas gargantas. A tábua da vida tremeu, e 2 existências de nível 6 foram absorvidas por Leonel. Nível 6. Leonel olhou para suas lojas. Agora mesmo, ele estava em 200% em termos de amplificação, mas já havia encontrado o outro gargalo. Agora, não apenas os tesouros mais poderosos estavam suprimindo os mais fracos, mas se ele reunisse mais de 5 tesouros poderosos, eles não apenas suprimiriam todos os tesouros abaixo deles para 0%, mas também começariam a restringi-los aos outros. Leonel tinha 5 amplificações de 40% sob seu controle, colocando-o em exatamente 200%. Se ele puxasse um sexto, todos cairiam para 30%, não valendo a pena, pois isso o colocaria em 180% para todos os 6. A única maneira de ele se beneficiar seria se encontrasse outro conjunto de tesouros mais fortes, mas nessa região, parecia que 40% era o valor mais alto. De acordo com os cálculos de Leonel, ele estava bem forte agora. Uma fundação de nível 6 com um impulso de 200% deu a ele pelo menos o capital para correr de um nível 7. Infelizmente, as lacunas entre os níveis, especialmente neste nível, tornaram muito difícil fechá-las. Mas Leonel tinha suas próprias ideias sobre o assunto. Se ele pudesse entrar no estado de vida, ele imediatamente cruzaria outro nível inteiro. No entanto, ele sentiu que seria melhor se ele alcançasse o nível 8 primeiro antes de fazer isso. A quantidade de bestas que ele precisava derrotar estava ficando cada vez mais ridícula. Ele já havia matado quase 10 nômades, e durante esse tempo ele enfrentou e usou vários meios para matar mais de 20 ameaças de nível 6, e ele tinha acabado de atingir o nível 6 do nível 5. Se ele quisesse atingir o nível 7, ele provavelmente precisaria matar mais de 30 ameaças de nível 7, e atingir o nível 8 exigiria matar mais de 40 ameaças de nível 8. Se ele também tivesse que matar mais de 50 ameaças de nível 9 para atingir o nível 9, levaria muito tempo. Mas se ele se esforçasse desde o início e usasse um truque para entrar no nível 9 diretamente do nível 8, valeria muito mais a pena. Só ele poderia fazer isso também por vários motivos. Primeiro, ele tinha a menor compreensão da força dos sonhos aqui. Segundo, ele tinha a vantagem de ser um soberano e ter a tablet da vida. Isso era possível e era seu caminho para uma vitória dominante. Ele estendeu a mão e pegou a rede de runas que o nômade havia armazenado. Este já havia conseguido matar e arrebatar uma existência de nível 6, mas Leonel ainda estava confiante em derrotá-lo graças ao aumento de 200% e ao fato de que ele estava tão perto do nível 6 para começar. Essa habilidade dos nômades de pular imediatamente para a força da besta que capturavam era excelente, mas as desvantagens também eram consideráveis. Era impossível para eles capturar mais de uma besta por vez, e também era impossível para eles usarem tesouros. O fato de esse homem ter tido sucesso significa que definitivamente há outro aspecto dessa rede de runas com o qual não estou familiarizado. Acho que tenho confiança para observar o próximo por um pouco mais de tempo agora. Toda vez que ele previa uma dessas lutas com antecedência, o nômade parecia estar esperando o momento certo para desencadear algo que pegasse o inimigo muito mais forte e desprevenido. Era preciso lembrar que o chefe do pavilhão dele só os ajudou a capturar os nível 5, e então eles foram lutar contra os nível 6 por conta própria. Por que eles tinham tanta confiança contra um inimigo muito mais forte? Leonel mirou na próxima cadeia de montanhas, movendo-se ainda mais rápido do que antes. Agora, ele tinha um total de 9 redes de runas. Todas exceto 2 estavam vazias. Os nível 6 tinham sido mais valiosos para aumentar sua própria força, especialmente porque ele só conseguia controlar facilmente um de cada vez. Armazená-los quando ele só podia usar um de cada vez na maioria das situações seria um descuido flagrante de sua parte.
No entanto, agora que ele era nível 6, ele deveria ser capaz de controlar um nível 7 por tempo suficiente para fazê-lo funcionar. Ele só teria que encontrar um primeiro. Ele ainda não tinha visto nenhum único nível 7 ou acima. Eles provavelmente estavam nas cadeias de montanhas mais fortes. Mas se ele fosse até lá, as chances de encontrar inimigos mais fortes também aumentariam. Por enquanto, é só uma questão de tempo até que eles sintam que já evoluíram o suficiente e concluam que um especialista da quinta dimensão, como eu, provavelmente ficará estagnado nessas áreas mais fracas. Quando Leonel terminou seus pensamentos, ele apareceu novamente em uma nova cadeia de montanhas e logo avistou outro nômade. Capítulo 2538. Os nômades tinham facilitado demais para ele. Cada um deles tinha se espalhado nas cadeias de montanhas imediatamente ao redor do local onde ele havia encontrado o corpo de Clarence. Leonel nem precisou perder muito tempo procurando por eles. Ele nem precisou mais capturar um guia. Ele simplesmente seguiu a cadeia de montanhas uma por uma. Claramente, depois de matar Clarence, eles pensaram que ele não era uma ameaça, e nunca poderiam imaginar que Leonel estava na cordilheira a uma distância de sua posição inicial original. Desta vez, o nômade em questão estava lutando contra um elefante de pedra branca. Agora que Leonel pensou sobre isso, ele ainda não tinha visto nenhuma criatura com classificação acima de uma raposa de cauda estrelada. Pode ser que este plano dos sonhos tenha uma classificação muito baixa, ou talvez eles só aparecessem no nível 7 ou superior. Este Terra dos Sonhos de 9 foi classificado em terceiro no geral. Não muito alto e provavelmente não muito baixo também, dependendo da perspectiva de cada um. A batalha continuou por um longo tempo, com o homem mal conseguindo se segurar. Leonel franziu a testa. Ele se sentia confiante o suficiente para ficar por ali, mas não queria perder tanto tempo assistindo a essa batalha. Quase meio-dia se passou desde que o desafio começou, agora que Leonel pensou sobre isso. E ainda assim, todos os nômades com quem ele havia se deparado, exceto o último, estavam no meio da batalha. Mas Clarence havia morrido há muito tempo. Seja lá o que for que eles estejam tentando fazer, leva muito tempo. talvez. De acordo com as simulações de Leonel e algumas informações que ele havia coletado observando batalhas anteriores, havia uma probabilidade maior que 50% de que os nômades estivessem esperando uma oportunidade para lançar um ataque com um único golpe e morte certa. Essa era a melhor explicação. Eles não estavam montando mais nada, e seus corpos não tinham nenhum outro tesouro neles. Nesse caso, por que não abrir a porta para ele? Os lábios de Leonel se curvaram. Sua tábua da vida tremeu, e ele assumiu o controle do elefante. O nômade franziu a testa como se sentisse algo estranho, mas no final, a batalha foi intensa demais para que ele notasse qualquer outra coisa, especialmente quando as flutuações que ele havia sentido foram imediatamente substituídas pela tromba balançante de um elefante revestida por uma força da terra indestrutível, semelhante a uma joia. No entanto, o elefante se esticou demais. Ele mal conseguiu desviar, e no momento em que o fez, sua expressão pareceu se iluminar de alegria. Finalmente, a rede de runas em sua testa tremeu, e a besta dentro dela de repente se dissolveu e um poderoso raio de luz avançou. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Então era isso, hein? Mas isso não destruiria a fera que eles estavam tentando capturar? Foi quando aconteceu. A rede de runas disparou e entrou na ferida junto com um raio de luz. Era quase imperceptível, e se não fosse por seus sentidos aguçados, Leonel definitivamente não teria percebido. Os olhos de Leonel se arregalaram em choque. Era assim que funcionava? Não era de se espantar que ele não conseguisse entender as artes da força. Era mais uma vez algo muito além dele. As criaturas aqui, em última análise, não eram reais, eram apenas feixes de força dos sonhos. A morte delas também não podia ser considerada real. Enquanto fossem estabilizadas por alguma força externa, era possível que sobrevivessem. Essa rede de runas foi capaz de ajudá-los a manter essa estrutura, mas a desvantagem foi ficarem presos e controlados. Embora a runa pudesse ser usada da maneira que Leonel a usava, isso levava tempo e muito mais esforço. Isso soou como algo engraçado de se dizer quando esses nômades estavam lutando por muitas horas só para chegar a esse ponto. Mas se Leonel controlasse uma criatura e os congelasse, ele não seria capaz de dar esse golpe fatal de forma confiável todas as vezes? Ele não precisaria lutar por horas. Quanto ao motivo pelo qual os nômades nunca usaram essa habilidade nele, também fazia sentido para Leonel. Sempre que ele lutava contra eles, ele estava a uma grande distância e frequentemente usava os nível 6 como um buffer para atacá-los. Eles só podiam usar a habilidade uma vez, e ele frequentemente estava longe o suficiente deles para desviar facilmente. Segundo, embora estivessem lutando para manter suas vidas, eles nunca realmente sentiram que estavam em perigo também. A maioria deles pensou que obviamente sobreviveriam no final porque não achavam que Leonel ousaria matá-los. Infelizmente, ele ousou. De repente, ele se moveu. Assim que a rede de runas estava prestes a retornar ao nômade, ele a pegou. Agora mesmo, sem a rede de runas, o nômade havia retornado ao nível 4. Sua velocidade neste mundo era muito inferior à do próprio Leonel. O nômade ficou sem palavras por um momento antes de se recompor. Ele imediatamente dispensou Leonel, pensando que só não tinha conseguido senti-lo antes porque estava muito focado na batalha. Os olhos do nômade se estreitaram quando ele viu a rede de runas na palma da mão de Leonel. Devolva o que não é seu e eu posso deixar você sair daqui vivo. Leonel lançou um olhar ao homem. Levantando um dedo, Leonel apontou para sua própria testa. A testa da sua raça é tão grande, até cegante. Então por que vocês são tão estúpidos? Os olhos do nômade se arregalaram. O que você acabou de me dizer? Bang.
O nômade congelou, olhando para um de seus braços, apenas para descobrir que até mesmo o ombro ao qual ele estava conectado havia desaparecido, muito menos o braço em si. Uma simples explosão concentrada de força dos sonhos o deixou nesse estado? Como isso foi possível? O medo começou a crescer em seu coração. Aquele golpe agora não feriu apenas, ele também eviscerou toda aquela força dos sonhos. Se atingisse sua cabeça, ele não. Pense bem no que está fazendo, ele disse lentamente. Você quer ofender? Sim, Leonels disse com um sorriso. Bang! A cabeça do nômade desapareceu. Capítulo 2539. Leonel jogou a rede de runas em suas mãos, então escolheu uma direção. Ele precisava testar essa coisa primeiro. Ele não era fã de pular em coisas sem informação. Logo, ele encontrou um nível 5 para mirar, pois seria preciso ir para uma nova cadeia de montanhas para encontrar outro nível 6. E ele já tinha ficado sem montanhas de nível inferior para aproveitar. As próximas poucas eram todas guardadas por nível 7 no pico, na pior das hipóteses. Foi mais estranho do que ele esperava, mas ele finalmente pegou o jeito. Além disso, também era muito mais rápido. Agora, levou apenas cerca de 20 segundos para fazê-lo funcionar, enquanto antes levava mais de 1 minuto. Além disso, ele havia ajustado a energia. Basicamente, ele poderia explodir para frente uma vez com uma força de apenas 1 nível e meio acima da criatura presa dentro dele. Se o alvo estivesse em uma posição vulnerável e exatamente um nível acima da criatura dentro, então era quase certo que seria uma morte certeira todas as vezes. Com as habilidades de controle de Leonel, ele quase certamente nunca perderá essa aposta. O único inconveniente era que parecia levar cerca de 1 hora ou mais para que ele conseguisse repetir esse feito. Mas isso, mais uma vez, não foi um problema para Leonel. Ele não tinha agora 10 redes de runas? Bem, ele tinha 9 agora com 1 em recarga. E deles, apenas 2 tinham criaturas reais dentro por mais tempo, com o terceiro que ele tinha acabado de usar tendo apenas um nível 5 dentro dele agora. Mas isso ainda era uma grande vantagem para ele. De acordo com os cálculos de Leonel, por estar no nível 6, ele já conseguia controlar uma criatura de nível 9 por pouco menos de 20 segundos. Isso era pouco menos do que ele precisava para ter sucesso, mas mesmo que houvesse uma criatura de nível 9 na frente dele agora mesmo, ele ainda precisaria de uma criatura de nível 8 que ele havia capturado anteriormente para eliminá-la. Quanto a uma criatura de nível 8, como um nível 6, ele podia controlar uma por apenas 40 segundos. Ele já tinha o capital para capturar uma. Agora, a única coisa que o segurava era encontrar essas criaturas. E seu primeiro alvo seria um nível 7. Você se superestima, Buru, disse um homem com uma voz calma. Foi uma batalha entre um espiritual e um nômade. Força dos sonhos voou em uma onda de trocas, mas os dois homens ficaram de frente um para o outro, separados por centenas de metros, sem a menor intenção de diminuir a distância. Havia uma criatura presa entre eles, o nível 7 que nem sequer tinha a opção de retaliar. Talvez pudesse ser considerada a primeira vez que alguém realmente sentiria pena de uma dessas criaturas maravilhosas. Era uma raposa de cauda estrelada com mais de 7 metros de altura. Era uma fera poderosa e majestosa, mas agora não era diferente de um animal enjaulado, incapaz de encontrar uma saída dos ataques dos dois homens. Estava claro que ambos estavam de olho nessa raposa de cauda estrelada, mas o mais interessante era que o nômade Buru já tinha um nível 7 preso dentro de sua brilhante glabela etérea. Vocês, espirituais, sempre se acham melhores do que são. Vocês estão presos aqui junto com o resto de nós, e não são melhores do que nós, meros mortais. Quem vocês pensam que são para falar comigo desse jeito? Buru zombou. O espiritual Regnier não pareceu reagir muito a essas palavras, sua calma permaneceu a mesma. Era essa indiferença que realmente podia deixar um homem louco, e ainda assim Buru, que não era muito conhecido por seu bom temperamento, riu. Eu me pergunto, se você visse o estado dos seus companheiros espirituais agora, quão indiferente você poderia permanecer? Quantos deles sobraram, você acha? Regnier franziu a testa, seus olhos cintilando para aquela rede de runas fundidas com a glabela etérea de Buru. Ele estava observando todo esse tempo, e sentiu que havia algo estranho nisso, mas não conseguia entender bem o que era. Por que você está tentando esconder isso? Eu sei que seu pavilhão Brisa dos Sonhos tem um método de rastrear todos os seus outros membros. Por que você não me diz quantos deles sobraram? Regnier não respondeu, principalmente porque usar aquele tesouro exigia sua concentração. Se ele desviasse sua atenção agora, então ele poderia sofrer. De uma longa distância, Leonel assistiu a essa cena. Ele já havia capturado um nível 7, e agora tinha o apoio de 3 nível 6 além disso. Ele tinha vindo aqui para capturar mais um nível 7, trocando-os por seus nível 6 atuais. Mas ele não esperava se deparar com uma batalha de chefes de pavilhão. Era óbvio para ele que Regnier não poderia descartar imediatamente as palavras de Buru, porque ele não tinha conseguido verificar o que quer que fosse aquele tesouro. Quanto a Buru, ele acreditava que seus companheiros nômades ainda estavam vivos e que todos eles tinham a força do nível 6 agora. Então ele estava confiante de que em uma batalha entre os nômades e os espirituais, ele sairia vitorioso. Na verdade, ele estaria certo se Leonel não tivesse matado todos eles. Infelizmente, o nível 7 que Leonel tinha acabado de capturar ainda estava em tempo de espera. Ainda levaria mais de 50 minutos antes que ele pudesse usá-lo para atacar, e isso o deixou fora de sua profundidade na batalha que estava acontecendo abaixo. Mas o dispositivo de rastreamento do Regnier realmente o intrigou. Nessa batalha, havia uma probabilidade maior que 80% de que Buru seria o vencedor. Era definitivamente uma vitória que o último estava esperando, já que o pavilhão Brisa dos Sonhos estava classificado acima do seu. Mas agora Leonel estava pensando em como tirar melhor proveito disso, mesmo sem ter forças para isso. Capítulo 2540. Leonel fez um balanço do que tinha e, no fim das contas, sentiu que suas chances de sucesso eram muito baixas. No entanto, ele tinha uma ideia diferente.
Ele concentrou sua atenção no Regnier espiritual. Regnier era claramente um vento espiritual. Embora seu nodo inato não tivesse vindo com ele, Leonel podia sentir claramente que ele tinha um só pela maneira como ele manipulava a força dos sonhos ao seu redor. O chefe do pavilhão espiritual estava usando um método que muitos outros já tinham usado antes. Era um desperdício de recursos usar a força dos sonhos que se obtinha ao matar as criaturas para estabelecer uma conexão mais firme com seu corpo real para usar forças, com as quais você estava mais acostumado. Então, em vez de fazer isso, um novo tipo de arte marcial foi criado tendo a força dos sonhos como uma válvula de escape e sua força favorita como base. Basicamente, em vez de formar uma conexão com sua força original, eles usaram a força dos sonhos como teriam usado sua força original. Embora isso tenha tornado a manipulação da força dos sonhos um pouco mais fraca, os benefícios que eles ganharam com a experiência e a facilidade compensaram isso em muito. Para simplificar uma questão complicada, Regnier estava essencialmente usando a força dos sonhos agora, da mesma forma que usaria sua força do vento. Algumas forças eram melhor usadas dessa maneira do que outras, e a força do vento era claramente uma delas. Elas não dependiam de poder explosivo como uma força do fogo, e estavam mais acostumadas a puxar e empurrar coisas, uma maneira mais ideal de usar essa força dos sonhos. Devido a isso, porém, Regnier era um pouco perigoso de se lidar, embora estivesse em desvantagem muito pequena contra Buru. Buru estava claramente usando força da palma, uma variação rara de uma força de arma não muito diferente de força de punho. No entanto, por estar tão perto dele, era ainda mais eficaz do que o arco e força da lança de Leonel eram neste mundo. Infelizmente para Buru, ele não era um soberano de palma e, portanto, perdeu um pouco também. Infelizmente para Leonel, a força da palma de Buru foi impulsionada por anos de experiência que ele não tinha. Felizmente, porém, ainda não estava no estado de vida. Isso mostrou o quão difícil era progredir para o estado de vida. Mesmo uma potência como Buru provavelmente só teria uma força neste reino. Leonel entrou em ação quando sentiu que já havia observado o suficiente. Naquele momento, a besta de nível 7 presa entre os dois começou a se mover estranhamente. Originalmente, ela estava preocupada com seus próprios ferimentos, mas naquele instante ela fez uma ação suicida como se tivesse perdido a cabeça completamente, correndo em direção a Buru sem se importar com os ferimentos que acumularia. Buru foi pego de surpresa, mas em vez de entrar em pânico, ele riu. Por dentro, porém, ele estava puto. Ele só queria que Regnier pensasse que ele estava feliz com essa reviravolta dos acontecimentos. Na realidade, ele já havia capturado uma ameaça de nível 7, ele não precisava de outra. Era só que a ameaça de nível 7 era a variável adicional que impedia Regnier de fugir. Se ela e Buru o atacassem de repente ao mesmo tempo, ele poderia sofrer. Então ele não tinha escolha a não ser colocar toda a sua atenção na batalha em questão. Agora que a fera estava correndo de repente em direção a Buru, ao custo de ferimentos graves, isso não apenas distrairia Buru, mas daria a Regnier amplo espaço para correr. Embora ele pudesse usar sua rede de runas para matá-lo instantaneamente, isso colocaria seu trunfo em tempo de espera por uma hora inteira. Quem sabia o que poderia acontecer nesse tempo? Não, eu posso usar isso. Regnier pode não ter tempo para pensar sobre isso e pode presumir que eu posso usar esse ataque mais de uma vez. Ele pode até presumir que é uma coisa de proximidade. Se eu usar agora, ele ficará muito cauteloso comigo e pode lutar com mais cautela do que deveria, me dando uma oportunidade de tirar vantagem. Os pensamentos de Buru se moveram como relâmpagos, dignos de uma potência da 9ª dimensão. Um raio de luz disparou de sua testa no momento em que a raposa de cauda estrelada se aproximava. A criatura foi despedaçada enquanto os olhos de Regnier se arregalavam. O que foi isso agora? O foco de Regnier estava inteiramente em Buru. Quando ele viu um ataque tão repentino, e até mesmo como a ameaça do nível 7 foi de alguma forma capturada e retornou a Buru, sua mente ficou em alerta máximo. Ele teve que correr, ele se virou para fazer isso, mas seu coração pulou. Quando essa criança apareceu atrás dele, Leonel não hesitou e tomou a iniciativa. Na verdade, o ataque já estava diante de Regnier antes que ele pudesse reagir. Regnier nem teve a chance de registrar o fato de que o ataque não era uma ameaça a ele antes de aterrissar. Como ele estava tão nervoso, ele tratou isso como uma ameaça real e tangível, recuando para sair do caminho. A força do sonho se reuniu ao redor dele como ventos com força de furacão, prontos para destruir o ataque de Leonel. Mas naquele momento, Leonel reagiu como se nada estivesse ali. Ele atravessou a força dos sonhos como se ela não estivesse ali. Não, ele estava lá, mas quando entrou na esfera de influência de Leonel, ficou em silêncio. Os olhos de Regnier se arregalaram quando a lança de Leonel tremeluziu. Dessa vez, não era um cetro transformado em lança, mas sim uma lança de verdade, tremeluzindo com uma luz prateada. A velocidade, a habilidade, rasgou as roupas de Regnier e deixou cortes por todo o seu corpo etéreo. A avalanche de choque o deixou congelado, e ele mal conseguiu registrar que Leonel também estava de alguma forma diminuindo sua velocidade de pensamento. Não, ele estava sufocando o elo entre seu corpo real e essa projeção, fazendo seus pensamentos correrem muito mais como mortal do que como poderoso especialista que ele era. Mas então fez sentido. Leonel foi ótimo, um gênio mesmo, mas ele não estava causando nenhum dano. Capítulo 2541. Esse pensamento trouxe Regnier de volta ao foco. Ele abandonou o uso da força dos sonhos como vento. Isso estava fazendo com que a força dos sonhos ao redor dele caísse na esfera de controle de Leonel. Como Júnior poderia afastar uma força que ele estava usando há mais tempo do que Leonel havia nascido? No entanto, no instante em que ele fez isso, Leonel recuou repentinamente.
Regnier franziu a testa querendo segui-lo, mas no momento em que seus pensamentos começaram a se mover com sua fluidez normal, ele pensou em muitas coisas ao mesmo tempo e se lembrou de que havia uma ameaça ainda maior às suas costas. Ele só conseguia manter Buru afastado quando usava sua força como vento, mas se a usasse como vento, Leonel o sufocaria. Ele precisava se livrar o mais rápido possível. A sensação de perigo já o envolvia em suas costas enquanto ele sentia que Buru já estava se preparando para atacar novamente. Lembrando do poder daquele ataque de estremecer o coração, o seu próprio quase parou de bater completamente. Parecia-lhe que Buru precisava estar por perto para que tudo desse certo. Então ele tinha que manter distância, não importava o que acontecesse. E foi então que aconteceu. Um raio de luz ofuscante veio da direção de Leonel. O sentimento e a essência dele eram exatamente os mesmos que tinham vindo de Buru. Desta vez, a velocidade de pensamento que Regnier havia recuperado foi em seu detrimento. Ele conseguia sentir cada centímetro daquele raio, e cada movimento, cada respiração, até mesmo as runas que piscavam para a existência através do ar, eram exatamente as mesmas. Ele não conseguia encontrar nenhuma única exceção além do fato de que era mais fraco por um nível. Droga! Regnier perdeu a calma e voltou a usar força dos sonhos como vento. Se não o fizesse, embora tivesse certeza de que não morreria, ele ficaria ferido o suficiente para afetar seus confrontos com quaisquer outros chefes de pavilhão. Ele não podia permitir isso. Do outro lado, Buru não tinha certeza do que estava acontecendo. Sua visão tinha sido obstruída por seu próprio ataque, e tudo que sua visão interna captou foi Regnier lutando com ar? Sua conclusão foi que devia ser uma criatura de nível alto o suficiente para se esconder dentro da força dos sonhos, e que devia ser pelo menos uma ameaça de nível 8. Ele xingou baixinho. Sua rede de runas estava obviamente em recarga agora, não que fosse fácil dar um golpe mortal em um nível 8. O que ele deveria fazer? Esperar que Regnier sofresse? Ele não acreditava que seus trunfos fossem muito superiores aos de todos os outros. Ele não era um tolo. O pavilhão Brisa dos Sonhos definitivamente veio preparado e havia mais neles do que apenas isso. De qualquer forma, ele se aproximou da distância. Ele tinha que ver a situação por si mesmo. Mas quando ele tentou se aproximar, uma luz ofuscante veio do lado oposto. Ele reconheceu imediatamente. Como não poderia? Até a aura era idêntica à que ele tinha acabado de liberar, só um pouco mais fraca. Seu povo? Mas como seu povo poderia se esconder de seus sentidos? Ele se preparou e pulou para trás. A linha de fogo estava diretamente alinhada com ele, e embora o tempo de recarga da rede de runas fosse apenas para o ataque de explosão única, porque ele tinha acabado de usá-la, o fluxo de força do nível 7 para si seria um tanto limitado pelos próximos minutos. Ele não queria correr riscos. A situação se clareou lentamente e ele encontrou Regnier alto nos céus com a testa franzida. Seu oponente não estava mais lá, tendo aparentemente desaparecido no ar. A carranca de Regnier se aprofundou a cada segundo e seu coração de repente parou de bater completamente. Sua própria palma bateu na clavícula, alcançando um colar que deveria estar ali. Mas ele se foi. O garoto tinha roubado? Como? Quando? A fúria de Regnier borbulhou. Aquele colar só podia fazer uma coisa, e era encontrar seu povo. Ele não achava que era coincidência Leonel tê-lo escolhido como alvo. Como ele não percebeu a perda de algo tão importante? De baixo, Buru observou sempre calmo Regnier de repente assumir uma expressão feroz. Mesmo depois de anos de provocação e insistência, Buru nunca o tinha visto usar tal expressão? O que tinha acabado de acontecer? E onde estava o nômade que tinha acabado de usar a rede de runas? Regnier os matou? Isso era impossível. Não havia tempo suficiente para fazer isso. O mundo dos pavilhões dos sonhos observou enquanto dois poderosos estavam parados, perplexos com o que tinha acabado de acontecer. Era difícil dizer o que esses especialistas estavam pensando. Eles eram muito bons em esconder seus pensamentos. Regnier era muito parecido com eles antes que esse incidente causasse raiva se acumulando em seu rosto. Garoto, rugiu Regnier. Buru ficou ainda mais surpreso. Garoto? De quem ele estava falando? Você ficou senil, velho bastardo? Buru perguntou com desprezo. Regnier olhou para Buru, seus olhos verdes brilhando com um carmesim furioso. Mas quando ele se lembrou de algo, ele realmente zombou também. O desprezo em sua expressão era praticamente palpável. Você sabe quem era agora? Buru franziu a testa. Tenho certeza de que você os viu usando sua pequena invenção, não? Você provavelmente estava muito orgulhoso disso. Pena que caiu nas mãos de um pirralho humano. Impossível. A voz de Buru ecoou. No entanto, o sorriso de Regnier só aumentou. Gostaria de saber quantos dos seus nômades ele matou? Regnier não tinha como saber se era mais de um ou não, mas mesmo assim ele fez questão de colocar sal na ferida, retribuindo 10 vezes mais a Buru. Seu filho da puta. Buru rugiu lançando um ataque. Seu idiota de merda. Regnier gritou. Temos que ir capturá-lo. Vá para o inferno. Você acha que eu vou acreditar em você? Leonel riu, girando um colar familiar de corrente fina em seu dedo indicador. Isso tinha funcionado melhor do que ele pensava. Agora era hora de caçar alguns espirituais. Capítulo 2542. A lança de Leonel cintilou, atravessando o peito de outro espiritual. Diferentemente dos nômades, ele deixou essas pessoas viverem, mas não foi por bondade de seu coração. Para começar, ele tinha seu próprio limite, mas mais profundo do que isso, por mais que ele realmente quisesse ofender todo mundo sob o sol, ele não podia fazer isso. Ele basicamente já tinha aleijado o pavilhão Gemas dos Sonhos, e Buru ainda estava em sua lista de mortes. Se ele aleijasse 3 pavilhões dos sonhos, aqueles bastardos poderiam encontrar um motivo para lidar com ele. Claro, outra razão era que eles não estavam envolvidos na morte de Clarence. No entanto, isso não era realmente razão suficiente para Leonel poupá-los. As primeiras razões definitivamente pesavam mais.
Quem sabia se eles não teriam tratado Clarence da mesma forma se tivessem uma chance? Além disso, era claro e óbvio para ele que mesmo que fossem benevolentes o suficiente para deixar Clarence viver, eles definitivamente ainda queriam sua cabeça. Ele não era fã de poupar pessoas que queriam matá-lo, mas alguns sacrifícios tinham que ser feitos. Claro, se eles o irritassem o suficiente, ele não se importaria em limpá-los da face da existência. Mas isso era desnecessário, por enquanto. Este foi o sexto espiritual que Leonel matou, e ele já havia voltado sua atenção para o sétimo. Ele sabia que Buru e Regnier provavelmente estavam tentando o melhor para encontrá-lo agora. Embora Buru fosse um cabeça quente que era fácil de provocar, esse tipo de provocação não duraria para sempre. Ele, no final das contas, não era um tolo. Dos 6 espirituais que ele matou, ele conseguiu obter mais informações sobre seus métodos de comunicação, principalmente por meio dos tesouros que eles deixaram para trás. Os colares funcionavam nos 2 sentidos. Isso significava essencialmente que se Regnier conseguisse encontrar pelo menos um de seus irmãos espirituais, então Leonel poderia ser encontrado por meio dos métodos deles. A desvantagem era que eles não saberiam exatamente quem era quem e só poderiam fazer isso aleatoriamente, com exceção do colar do rei, é claro, um colar que estava nas mãos de Regnier até cair nas de Leonel. Isso significava essencialmente que se Regnier encontrasse um dos seus, Leonel definitivamente seria pego com defeito ou não. Mas essa desvantagem também deu a Leonel uma vantagem. Isso porque enquanto Regnier não encontrasse seu povo para os espirituais, tudo o que sabiam era que um grupo próprio estava se reunindo em torno de seu líder. Leonel já havia se aproveitado disso diversas vezes, levando os espirituais direto para armadilhas pré-preparadas que lhe garantiam mortes fáceis. Ele realmente não precisava fazer isso, honestamente, já que a maioria deles eram apenas ameaças de nível 6. Mas ele ainda era nível 6 por enquanto também. Por que entrar em uma batalha longa e arrastada e arriscar expor sua localização quando ele poderia acabar com isso rapidamente? Dito isso, ele estava se aproximando do nível 7. De suas 10 redes rúnicas, 7 delas eram equipadas com nível 6, uma delas com nível 5, e a última tinha nível 7. Ele gostou dessa configuração por vários motivos, mas no momento em que encontrasse o nível 8, ele definitivamente a mudaria. No entanto, os colares estavam começando a se tornar uma bomba relógio. Havia apenas algumas cadeias de montanhas e alguns lugares onde os espirituais poderiam estar. As chances de ele encontrar Regnier estavam ficando cada vez maiores. Embora Regnier fosse apenas nível 7 da última vez que Leonel o encontrou, ele sabia que o chefe do pavilhão definitivamente tinha algum tipo de trunfo próprio. Ele não podia levar nenhum deles levianamente. Além disso, ele ainda não tinha ouvido falar muito sobre os corujas. Quem sabe, talvez ele acidentalmente esbarrasse em um deles enquanto pensava que estava perseguindo um espiritual. Afinal, ele não era o único que sabia matar. Leonel pensou por um momento e fez um movimento para cortar suas perdas. Havia apenas uma dúzia de espirituais, incluindo o Regnier. Ele havia matado 6 deles e aleijado um de seus planos de contingência. Isso era o suficiente por enquanto. Se ele pudesse destruí-los, ele o faria. Infelizmente, ele não tinha uma maneira confiável de fazer isso. Todos esses tesouros pareciam simples, mas eram forjados de materiais além dele. As redes de runas eram apenas um exemplo, mas ele tinha que lembrar que eram verdadeiras potências. Mesmo que fossem tesouros de grau bronze para eles, considerando os mundos de onde vieram, seria quase impossível para Leonel destruí-los. Nesse caso, Leonel encontrou um nível 6 aleatório e jogou os colares em sua barriga antes de sair correndo. Mais de 2 horas depois, uma figura apareceu onde Leonel estava, apenas para descobrir que apenas uma criatura de nível 6 permanecia. A mulher olhou do colar em sua mão, depois para a criatura e então sorriu. Parece que outra pessoa também estava caçando espirituais. Eles conseguiram pegar Regnier? Não deveria ser o caso. Regnier é muito mais inteligente que Buru, e não parece haver mais ninguém que poderia fazer isso. Foi a senhorita? Mas isso também é impossível. Ela não abandonaria os colares. Ela os receberia de braços abertos. A única explicação parecia ser os humanos, mas isso também pareceu ridículo. Se 7 espirituais foram tratados, acho que é o suficiente. A senhorita disse para esquecer toda a caça e ir para a montanha principal. Acho que devo fazer isso agora. Devo conseguir completar o avanço final no meu caminho para lá. A bela mulher casualmente jogou o colar em sua mão para a criatura. Ela parecia saber que ele teria alguma utilidade, mas não se importou em seguir adiante como se não tivesse importância. E por que não seria? No final das contas, os corujas venceriam. Bang! A criatura explodiu. Era de se esperar que os colares que Leonel pensava serem indestrutíveis fossem deixados para trás, mas não sobrou nada. A mulher nem se preocupou em absorver a força dos sonhos. Se Leonel estivesse lá, ele teria certeza de apenas uma coisa: ameaça de nível 8. Capítulo 2543. Leonel não se arrependeu de sua decisão. Embora não soubesse da aparência da mulher coruja, ele não estava nem um pouco surpreso. Agora, porque ele havia escolhido a rota da vitória dominante em vez da rota da vitória rápida, isso estava fadado a acontecer. Mas ele estava pronto para isso. No final do primeiro dia, Leonel finalmente atingiu o nível 7. Nesse ponto, os orbes esquecidos pareciam extremamente atraentes para ele, e ele havia coletado 22 deles. Isso era definitivamente mais do que suficiente para atingir o estado de vida inferior. Quanto ao estado de vida médio, ele não tinha muita certeza. Poderia até ser improvável. Este plano dos sonhos verdadeiros estava na extremidade inferior, então, embora fosse aceitável que Clarence quisesse usá-lo para entrar no estado de vida, qualquer coisa além disso seria pedir demais.
Além disso, sua força dos sonhos era na verdade uma segunda prioridade para ele agora em comparação a atingir o nível 9. O que ele mais queria era essa vitória. Progredir no estado de vida era algo que todo o resto achava uma tarefa assustadora, mas era difícil para Leonel sentir o mesmo quando ele casualmente havia conseguido fazer o mesmo após uma sessão aleatória de meditação. Isso não quer dizer que ele era arrogante sobre isso, mas sim legitimamente confiante. Essas orbes também eram de grande valor para seu povo. Já que não havia garantia de atingir o estado de vida média, não seria melhor salvá-las? Com o orbe do esquecimento dessa lágrima, ele definitivamente poderia ajudar vários a atingir o estado ímpeto e alcançá-lo bem rápido. Quem disse que eles só poderiam ser usados no Força dos Sonhos? Leonel exalou um suspiro, guardando seu 23º orbe do esquecimento. As redes rúnicas eram boas, mas só podiam ser usadas até certo ponto. Se ele quisesse realmente ter uma chance de absorver a força dos sonhos que as criaturas liberavam e melhorar, ele não poderia usar as redes rúnicas porque a configuração padrão delas era absorver a criatura que atacavam. Isso restringiu um pouco o que Leonel podia fazer, mas isso também estava bom. Agora, como o nível 7, ele poderia causar danos reais ao nível 8 se eles não estivessem devidamente preparados. Ele poderia controlar o nível 7 por 2 minutos e meio, o nível 8 por mais de 1 minuto e o nível 9 por quase 40 segundos. Ele estava pronto para assumir alguns riscos reais. Foi aí que seu plano de dominação e seu plano de velocidade mais se desviaram. Ele olhou para sua coleção. Agora, ele tinha todas as 10 redes de raça preenchidas. Uma delas ainda tinha o nível 5, uma delas tinha o nível 6, e as outras estavam todas preenchidas com nível 7. Além disso, apenas 2 dos nível 7 estavam em recarga naquele momento, então ele basicamente tinha acesso a um arsenal completo. Nesse tempo, Leonel conseguiu encontrar o nível 8, mas não o atacou imediatamente como parecia que deveria ter feito. Quanto mais fundo ele fosse nessas montanhas, mais nível 8 haveria, mas mais perigo haveria também. Se ele realmente quisesse uma vitória dominante, ele não poderia contar em ir de montanha em montanha como ele tinha feito antes. Ele teve que matar mais de 30 nível 7 só para chegar aqui. Se ele tivesse que matar mais de 40 nível 8 naquele tempo, as chances de ele ser encontrado eram muito altas. A rota de velocidade era óbvia. Rapidamente prenda o nível 8, então encontre o nível 9, congele-o no lugar e então prenda-o também. Quando ele terminar com isso, abandone todos os seus tesouros e a força dos sonhos que ele acumulou, então se funda com a rede de runas e corra em direção ao pico da montanha. Assim, ele definitivamente seria o primeiro a chegar lá. Era o plano claro, o plano óbvio, o plano que um especialista da terceira dimensão como ele deveria seguir. Ele não queria. Ele esmagaria todos que entrassem com ele e seria o último a permanecer. Nem mesmo os corujas seriam poupados. Esta seria sua declaração ao mundo. Nesse caso, ele precisava de algo diferente. A figura de Leonel brilhou e de repente, ele bloqueou o caminho de alguém. As pupilas de Regnier se contraíram. Ele estava procurando por Leonel em todos os lugares, alto e baixo. As últimas 3 a 4 horas foram inteiramente gastas nessa perseguição, e sua progressão havia diminuído consideravelmente. Ele honestamente não achou que fosse grande coisa porque em torno desse nível era onde todos desaceleravam. O último empurrão para o nível 8 e 9 foi muito difícil. Claro, os níveis eram o sistema criado por Leonel, mas todos tinham suas próprias divisões em suas mentes que funcionavam de forma similar. Leonel sorriu. Procurando por mim? Regnier já havia recuperado a calma há muito tempo. Ele não era impetuoso, e isso tinha sido apenas um lapso momentâneo. Depois que ele escapou da fúria de Buru, ele já havia retornado à sua linha de base normal há muito tempo. Foi por isso que quando viu Leonel pela primeira vez, seu primeiro pensamento não foi raiva, mas sim cautela. Como Leonel o encontrou tão facilmente? Como ele sempre aparecia sem que ele ficasse mais esperto? Todos os sinais apontavam para o tablet da vida, mas ele teve que admitir que não achava que seria realmente uma vantagem tão grande. Ele estava errado, é claro. Ele não podia usar força dos sonhos normalmente neste mundo, mas isso não significava que Leonel não podia. O que pesava mais agora não era nada além da soberania dos sonhos de Leonel. Ele podia naturalmente usar força dos sonhos de maneiras que Regnier não conseguia entender, pois estava preso usando-a como uma força do vento. Você deve estar se perguntando como eu te encontrei? Leonel perguntou com um sorriso. Os olhos de Regnier se estreitaram. Leonel deu de ombros. Você é muito previsível. Você e Buru também. Neste ponto, ainda não encontrei um único coruja, e isso não é por causa dos números baixos, é porque eles estão focados em realmente vencer, enquanto vocês dois estão focados em me matar. Quantos humanoides você acha que ainda existem por aí nessas montanhas? Capítulo 2544. Regnier não respondeu e imediatamente partiu para o ataque. Leonel riu e deslizou para trás, escapando do redemoinho de força dos sonhos de Regnier, transformado em força do vento, como se ele não estivesse ali. Se você quer vencer, vai ter que parar de desrespeitar a força dos sonhos desse jeito. Você é realmente um chefe do pavilhão? Regnier não respondeu. Ele podia sentir que esse jovem estava tentando humilhá-lo de propósito. Ele tinha pouca consideração por seu rosto, por seu status, e isso era irritante, mais irritante do que qualquer coisa que Buru já havia dito a ele. Isso o fez usar força dos sonhos como força do vento por talvez muito mais tempo do que deveria. Logicamente, ele já havia lutado com Leonel antes. Ele deveria saber que usar força dos sonhos assim na frente dele era inútil. Mas as palavras cutucaram um ponto dolorido claro, fazendo com que o supostamente calmo chefe do pavilhão se sentisse um pouco desafiador. Leonel parou de correr de repente, e sua lança cintilou
oscilou no ar. Uma amplificação de 200% saiu dele em ondas, formando de repente linhas organizadas de força da lança que se retorciam no ar. A batalha começou e em um instante, o corpo de Regnier estava cheio de feridas sangrentas. Os olhos do espiritual se arregalaram, mas Leonel já havia parado seus golpes. É só isso que você tem? Mostre-me algo, espiritual. A lança de Leonel girou em suas palmas antes de se encaixar no lugar, a lâmina apontando bem para o nariz de Regnier. Uma intenção de batalha brilhou de Leonel, uma massa rodopiante de força dos sonhos dourada se tornando inúmeras flechas alimentadas por força do arco nos céus. As íris verdes de Regnier brilharam. A força da lança de Leonel era um nível além do que tinha sido antes. Quando se encontraram pela primeira vez, eles só conseguiam deixar arranhões leves, mas agora, sua respiração tornou-se um pouco irregular, seus cabelos azuis esvoaçavam ao vento. O espiritual avançou de repente, sua velocidade ainda mais rápida do que antes. Uma espada apareceu em suas mãos, puxada de suas costas e brilhando com as marcas de um tesouro deste mundo. No entanto, estava claro para Leonel que força da espada não era algo que o homem havia compreendido, pelo menos não no sentido tradicional. Espada e lança se chocaram, uma rajada de golpes pintando os céus. As nuvens se partiram sob seus pés, e as montanhas tremeram. Leonel sorriu selvagemente. Ele podia sentir que a experiência de batalha deste espiritual não era superficial nem um pouco. Na verdade, estava claramente além da sua. Mas cada um dos golpes de lança de Leonel carregava uma concepção artística, e quando essa concepção era alimentada por sua força dos sonhos, eles pareciam ganhar vida. Ele mudava constantemente de postura, passando de rapidez para peso, depois do leve tamborilar de uma chuva leve para uma chuva torrencial após um tsunami. Regnier nunca tinha visto um jovem com esse nível de habilidade com uma arma, parecia verdadeiramente transcendente. E então a dança começou. Regnier sentiu como se estivesse preso em uma gaiola. Linhas de força da lança prateadas e douradas atraíam meteoros pelo ar, irradiando um poder de cortar o coração. Os olhos do espiritual se arregalaram quando o objeto o atingiu como um caminhão. Leonel não tinha apenas uma força de estado quase vital, ele tinha duas. Não, ele tinha três. Seus cabelos ficaram em pé enquanto ele observava a força do arco descer. Como isso foi possível? Regnier recuou apressadamente, o vento o envolvendo. Um aspecto de sua mente voltou sua atenção para usar a força dos sonhos como era suposto, o vento se tornando nada mais que um suporte para aumentar sua retirada. Monstro foi o que ele pensou. Dizia-se que os humanos eram os sujeitos experimentais perfeitos para as bestas divinas porque seu potencial poderia ser ramificado em um número infinito de fluxos. Muitos não entenderam isso. Afinal, os demônios e nômades não eram a mesma coisa? Os demônios do caos eram a personificação do próprio caos, capazes de começar um ramo ou clã de demônios completamente novo por conta própria. Quanto aos nômades, eles eram capazes de absorver todos os tipos de influências externas e torná-las suas. E quanto à raça das nuvens? A fundação deles não foi construída sobre mimetismo em primeiro lugar? Poucos entenderam o que tornava os humanos tão especiais. Havia inúmeras raças semideuses que podiam se enquadrar nas mesmas categorias. Havia até algumas raças deusas capazes de coisas semelhantes, embora muitas delas tenham atingido o pico do potencial. Havia algo especial sobre os humanos, e isso estava enraizado em quão tipicamente não especiais eles eram. Ironicamente, era frequentemente todo o talento que outras raças tinham que pesava sobre seu potencial. Eles eram a mais simples das raças humanoides, a mais insignificante. E isso fez com que aqueles que finalmente conseguiram se libertar desse molde se tornassem excepcionalmente perigosos. Regnier só conseguia ver o brilho afiado nos olhos de Leonel. Ele percebeu que esse garoto não veio aqui com algum trunfo especial ou com uma disposição de ser subserviente e perder também. Ele veio aqui para vencer. Ele veio aqui para dominar. Regnier rapidamente levantou a mão, mas seus instintos entraram em ação, pois o golpe foi rápido demais. Ele subconscientemente usou a memória muscular arraigada em seus ossos e usou a força dos sonhos como se fosse o vento. Sua palma foi rasgada pela lâmina. Com uma torção, sua mão inteira veio junto. Uma dor percorreu o corpo de Regnier, mas ele continuou recuando. Leonel puxou sua lança para trás. Uma saraivada de flechas continuava ao redor dele. Regnier fez um trabalho muito melhor em desviar delas, mas o único objetivo das flechas era mantê-lo o mais ocupado possível. De repente, um rugido sacudiu o coração de Regnier. Ele voltou alguns de seus sentidos para suas costas e encontrou um elefante de pedra branca de nível 8 em suas costas. Como eles chegaram aqui? Por que eles não encontraram nenhuma outra fera para desviar seu caminho? Sua expressão mudou novamente quando ele sentiu outra aura. Buru, capítulo 2545. Leonel zombou. Sobre o que ele estava confuso. Ele já não tinha dito que ele e Buru eram muito previsíveis? A batalha deles tinha acabado de passar por pelo menos 3 cadeias de montanhas. Regnier nem percebeu que tinha sido levado até ali porque ele não tinha sido levado de forma alguma. Na verdade, era mais preciso dizer que ele tinha sido empurrado até ali. Por isso, ele nem percebeu que estava sendo enganado o tempo todo. Esta era a mesma cordilheira onde ele havia encontrado o nível 8 original. O que ele não esperava era que Buru aparecesse tão cedo, mas isso também estava bom. Garoto, a fúria de Buru era alta. Agora, ele havia vasculhado cada cadeia de montanhas que conseguiu encontrar, até mesmo matando alguns espirituais, mas não havia encontrado nenhum único nômade.
Era óbvio o que aconteceu. Regnier não estava mentindo. Leonel tinha de fato matado seu povo. Regnier ficou um pouco surpreso com o nível de raiva de Buru. Ele era um cabeça quente, mas não a esse ponto. Ele ainda era intrigante e inteligente. Ele sabia onde escolher seus pontos. Naquela época, Regnier só havia exagerado um pouco os feitos de Leonel. Afinal, ele só podia confirmar que uma rede de runas havia sido roubada, e ele nem tinha certeza se uma tinha que ser morta primeiro para que ela fosse arrebatada. Leonel não havia pegado seu colar sem que ele morresse? Mas isso, Regnier não tinha o direito de se distrair. A enxurrada de golpes de Leonel era absolutamente implacável. Buru estava vindo pela lateral e o chefe do pavilhão espiritual estava imediatamente em guarda contra ele, embora Buru parecesse estar focado em Leonel. Quem sabia o que esse bastardo conivente poderia fazer? Então havia a ameaça do nível 8 para se preocupar além disso. Regnier sentiu como se estivesse sendo sobrecarregado com informações sensoriais e o sorriso no rosto de Leonel só estava ficando mais brilhante. Morra! Buru surgiu do lado de Leonel, uma força de palma capaz de sacudir a montanha que descia. Leonel puxou sua lança para trás. Girando-a em suas mãos, várias lâminas semelhantes à foice se formaram e dispararam na direção dos dois chefes de pavilhão. A força da lança e a força do arco de Leonel estavam além da força da palma de Buru. Ele destruiu a última como se ela nem existisse. Sua compreensão das forças de armas é fraca, seu velho saco de merda. O que você acabou de me dizer? Não gosto de me repetir para deficientes mentais. Para um observador externo, a conversa dele só teria sido engraçada devido às expressões faciais. Como especialistas da força dos sonhos, não importava qual idioma o outro estava usando, eles conseguiam traduzir imediatamente. A linguagem de Regnier era particularmente áspera e irritante aos ouvidos. Não era tão usada quanto a linguagem da raça plutoniana, e em vez disso, era cheia de intermináveis tosses, chiados e bufos. Isso só fez com que Leonel quisesse tirar ainda mais sarro dele. Rugido. O nível 8 estava farto da invasão de seu território. Buru e Regnier já estavam em guarda um contra o outro, e apenas buscavam colocar mais distância entre eles quando isso aconteceu. Mas Leonel apenas zombou. Em um movimento, ele dispersou sua chuva de flechas nos arredores, envolvendo suas rotas de retirada. Ao mesmo tempo, ele assumiu o controle sutil do nível 8. Força das gemas brotou e formou montanhas que bloquearam sua retirada. Uma vez apareceu atrás de Leonel também, embora isso fosse puramente para mostrar. Buru e Regnier foram forçados a interromper a retirada e o sorriso de Leonel desapareceu de repente quando ele abriu mão do controle sobre o elefante. Uma batalha royale total aconteceu. Buru e Regnier tentaram concentrar seus ataques em Leonel, mas era difícil para eles fazerem isso quando uma criatura tão poderosa queria todos eles mortos. No final, o trio foi até forçado a se unir para impedir que o elefante os matasse um por um. Leonel sabia que esses dois prefeririam se distanciar, mas se ele permitisse isso, essa batalha se arrastaria para sempre. A razão pela qual ele havia assumido esse risco era porque ele queria acabar com isso aqui e agora, e ele faria exatamente isso. A expressão de Buru vacilou quando ele sentiu que essa era uma grande oportunidade. Esses dois estavam basicamente lutando com ele, mas apenas ele tinha a habilidade de dar um golpe certeiro em um nível 8. Com 3 lutando ao mesmo tempo, essa oportunidade viria muito mais cedo do que ele pensava. Não, o garoto pode ter capturado uma criatura poderosa o suficiente para dar um golpe fatal na fera também. Ele definitivamente tem uma rede dos sonhos também. Vou precisar reagir mais rápido que ele. De tempos em tempos, ele lançava um ataque repentino em Leonel, realmente querendo matar esse garoto. Mas ele já estava meio desanimado sobre isso. O único propósito desses ataques era manter sua fachada de louco e garantir que Leonel mantivesse alguma distância para que a oportunidade que viria fosse dele. De repente, seu olhar se aguçou. Pronto. A lança de Leonel desceu batendo a tromba do elefante no chão. Ao mesmo tempo, o vento com força de furacão de Regnier bateu em seu lado, quase desequilibrando a criatura. Enquanto tentava se recuperar, a testa de Buru explodiu. Buru viu Leonel tirando uma rede dos sonhos, mas seu sorriso de escárnio se aprofundou. Isso era absolutamente perfeito. Ele seria o primeiro. Bang! Buru congelou, olhando para baixo e percebendo que suas pernas e tronco estavam separados um do outro. O elefante de pedra branca morreu ao mesmo tempo quando o raio de Buru o atravessou. Leonel nem sequer olhou para Buru, pois seu foco inteiro estava instantaneamente voltado para Regnier. Ele já havia trazido outra rede dos sonhos, pronto para usá-la no espiritual. Os olhos de Regnier se arregalaram com a mudança repentina, mas ele rapidamente se acalmou. Se ele tivesse que dar esse passo aqui, então ele simplesmente teria que fazê-lo. Ele apertou um botão em um cinto discreto que usava na cintura. Ele atacou, envolvendo rapidamente seu pulso e antebraço antes de formar um escudo. Regnier já tinha visto através de tudo. Aquela rede dos sonhos que Leonel tinha acabado de usar foi o suficiente apenas para matar Buru, porque este último caiu de volta para o nível 4, pois sua rede dos sonhos ativada estava no processo de assimilar o nível 8. A única razão pela qual ele trouxe o escudo foi para o caso de Leonel conseguir colocar as mãos na rede dos sonhos que estava caindo dos céus. Mas como ele poderia permitir isso? O escudo enviou um pulso de força dos sonhos direto para Leonel que fez seus olhos se arregalarem. Aquela explosão concentrada de força dos sonhos estava no nível de um nível 8. Ao ver a primeira mudança na expressão de Leonel, Regnier não pôde deixar de zombar. Ele teve que agradecer a esse pirralho por matar Buru para ele e entregar esse tesouro a ele ao mesmo tempo. Regnier atirou na rede dos sonhos que estava caindo e que agora havia perdido seu dono. Mas quando ele estava prestes a agarrá-la, uma sensação de perigo tomou conta de seus sentidos. Ele olhou para trás e percebeu que o choque de Leonel havia se transformado em um sorriso de escárnio. Bang! Uma luz ofuscante envolveu Regnier.
Por que ele manteve uma nível 5 rede dos sonhos com ele todo esse tempo? Era precisamente para esse momento. O nível 5 era o suficiente para matar o nível 6. Para uma existência como Buru, que havia caído para o nível 4, era até um exagero. Para Regnier, porém, era um motivo para subestimar Leonel. Ele pensou que uma explosão de nível 8 seria o suficiente para empurrar Leonel para trás, sem perceber que a rede dos sonhos de nível 7 que Leonel tinha era meio passo mais forte, capaz de atirar em uma fera de nível 8 nas circunstâncias certas. Leonel pousou no chão. A nível 8 rede dos sonhos caiu em sua palma enquanto os últimos resquícios da consciência de Regnier começaram a retornar ao seu corpo. O espiritual olhou profundamente para Leonel, seus olhos verdes se tornando um pouco vermelhos. Leonel, porém, já havia parado de prestar atenção nele. Acenando com a mão, Buru atirou em suas mãos antes que ele pudesse se dissipar completamente. Ele segurou o homem espancado pelo pescoço, olhando diretamente em seus olhos. Acho que você já falou o suficiente por uma vida inteira, disse Leonel calmamente. Aproveite a vida após a morte. Suas mãos apertaram para baixo. Buru, o chefe do pavilhão Gema dos Sonhos, havia caído. Capítulo 2546. Leonel exalou um suspiro, balançando a cabeça enquanto jogava a rede dos sonhos em suas palmas. Levaria 1 hora para ela sair do tempo de recarga, e então ele precisaria encontrar uma criatura de nível 9 para derrubar e maximizar. Sua mente já havia se afastado dessa situação, e ele já estava pensando em como lidar com o que viria a seguir. O fato de ter acabado de lidar com 2 chefes de pavilhão, matando completamente um deles, não parecia enchê-lo de nenhum tipo de orgulho. Simplesmente parecia natural. Desta vez, não era uma confiança que vinha de alguma força misteriosa do futuro, mas sim uma que era toda sua. Essas eram vitórias que ele havia reivindicado para si mesmo e não estavam contaminadas por coisas que ainda não tinham acontecido ou que poderiam não acontecer de jeito nenhum. Ele era a imagem perfeita de alguém calmo e controlado. Os corujas. O olhar de Leonel se estreitou. Isso seria um assunto extremamente problemático. Ele só precisava de uma coisa para confirmar isso para ele: o fato de terem ousado entrar com apenas 3 pessoas. Na verdade, não era como se você pudesse entrar com um número ilimitado. Após um certo limite, você teria que pagar pontos de contribuição extras pelo direito de entrada. Isso era variável dependendo de quantos pontos de contribuição os acionadores do desafio usavam e qual nível do plano do sonho verdadeiro seria aberto. Obviamente, dessa vez, o limite era em torno de 1 dúzia ou mais, e foi por isso que os números de espirituais e nômades foram tão próximos dessa vez. Fazia sentido que Clarence e Leonel tivessem entrado por conta própria, não havia mais ninguém que tivesse coragem de vir, mas os corujas definitivamente tinham mais pessoas. Então por que 3? Só havia realmente 2 explicações que Leonel conseguia pensar. A primeira era que eles estavam extremamente confiantes em sua vitória. Nem Regnier nem Buru, ou qualquer um de seus companheiros, pareceram surpresos com a escolha dos corujas, e eles claramente os trataram com uma boa dose de respeito. A segunda possibilidade era que eles tivessem um tesouro especial não muito diferente do escudo de Regnier ou da rede dos sonhos de Buru. Pode até ser as 2 coisas. Leonel tinha praticamente encontrado todo mundo a essa altura, exceto eles. E ele sentiu que isso não era uma coincidência. Se eles eram tão confiantes quanto se retratavam, provavelmente estavam esperando na base da montanha final, prontos para arrancar sua cabeça. Nesse caso, a única razão pela qual eles não teriam simplesmente subido para reivindicar o primeiro lugar para si mesmos era por causa da tábua da vida em sua mente. Leonel olhou para o céu. O último desafio, hein? Ele esticou as costas e olhou para o cinto transformado em escudo que Regnier havia escondido por tanto tempo. Leonel estava curioso para saber por que ele faria isso. Se era usado como uma arma normal ou acessório para combate, qual era a necessidade de escondê-lo? Não era como se fosse um grande trunfo como a rede dos sonhos, certo? Esses foram os pensamentos iniciais de Leonel, e mesmo depois de inspecioná-lo por um tempo, ele ainda sentiu que era o mesmo. Mesmo assim, ele não estava convencido. Regnier não podia ser tão idiota assim. Depois de ver o trunfo dos nômades, não haveria razão para ele esconder essa coisa se isso fosse tudo o que havia para fazer. Mas então, se isso não fosse tudo, então qual seria a desculpa de Regnier para não usá-lo quando sua vida estava em jogo agora mesmo? Meu plano era muito bom, se é que posso dizer. Leonel se gabou um pouco, então é possível que ele simplesmente não tenha conseguido reagir. Também é possível que ele tenha planejado usar qualquer que fosse o verdadeiro trunfo somente após garantir a rede de runas de nível 8. Afinal, só porque ele tinha rede de runas em sua posse, não significava que ele saberia como usá-la. Então ele ainda teria que lidar comigo no final do dia da maneira normal. Leonel sentiu que isso estava mais próximo da verdade. Durante a luta 1 contra 1, Regnier estava firmemente no lado perdedor e só sobreviveu por tanto tempo porque Leonel precisava de isca para Buru. Sob tais circunstâncias, roubar uma arma que ele não sabia usar não ajudaria Regnier nem um pouco. Ele precisaria de outra coisa para lidar com Leonel. Dando mais um passo para trás, o fato de Regnier ter usado aquele ataque de pulso também daria a Leonel uma falsa sensação de segurança, não muito diferente do que Leonel havia feito com Regnier. Mesmo agora, ele ainda não presumia que não havia nada de especial no escudo? E se Regnier de repente explodisse com um contra-ataque que ele não esperava? Claro, isso não funcionaria, Leonel, considerando que ele já havia deduzido que tinha que haver algo mais escondido ali. Mas o ponto ainda era válido. Leonel suspirou. Ele se sentia como um disco quebrado, mas essas artes da força eram realmente muito complexas. Pelo menos com a formação de rei, se ele tivesse tempo suficiente, ele poderia ter encontrado algo para tirar vantagem. Mas aqui, então teremos que fazer isso do jeito mais bruto. Colocar força nisso e esperar que algo que não te mate aconteça. Leonel prendeu o escudo em seu braço esquerdo e então começou a despejar sua força dos sonhos lentamente. Ele encontrou o primeiro gargalo e avançou. Um pulso ecoou.
Era muito mais fraco do que o golpe de nível 8 que Regnier havia desferido antes, mas Leonel não se importou com isso. Ele estava procurando por outra coisa. Ele finalmente encontrou um segundo gargalo e sua carranca se aprofundou. Em seu ritmo lento, este era muito mais difícil de passar. Estrondo. O cinto enrolado no antebraço de Leonel atingiu seu peito de repente, abrindo um buraco em seu coração. Capítulo 2547. Leonel tossiu um bocado de sangue, suas pupilas se contraindo. Ele sentiu que estava à beira da morte. Sua força dos sonhos estava se dissipando rapidamente, e embora ele não morresse uma morte verdadeira, ele perderia sem nem ter subido a montanha, e essa seria uma forma diferente de morte. Mesmo que ele não morresse imediatamente, a raça humana certamente estaria acabada. Contudo, Leonel conseguiu manter a tranquilidade. Seu primeiro pensamento foi que ele acidentalmente havia acionado algo que não deveria, talvez um tipo de proteção contra falhas. Quando você estava usando um tesouro como esse e usando tentativa e erro em vez de compreensão bruta, era inevitável que você pudesse acidentalmente tropeçar em algo assim. Entretanto, depois de ver que o escudo não estava realmente tentando matá-lo, os olhos de Leonel se estreitaram. Ele prestou muita atenção ao que realmente estava acontecendo, e quando percebeu, seus olhos se arregalaram. Ele recuperou sua força dos sonhos e tossiu outro bocado de sangue enquanto o cinto era arrancado de seu peito. Sua força dos sonhos ainda estava se dissipando rapidamente, mas ele usou a tablet da vida para mantê-la intacta. Então ele correu montanha abaixo procurando por um alvo. Quando ele encontrou um nível 6, ele rapidamente o matou e continuou a encontrar outro, e então outro. Por fim, sua força dos sonhos finalmente se estabilizou. Ele respirou fundo e arfantemente. Isso foi muito perto. Se não fosse pelo tablet da vida, tudo teria acabado por causa de sua imprudência. Ele normalmente não se considerava uma pessoa imprudente, mas não conseguia descrever o que tinha acabado de acontecer como algo além de imprudente. Ele tinha cometido um erro e isso quase lhe custou. Mas esse erro não veio sem benefícios. Que tesouro interessante! Leonel murmurou para si mesmo, virando o escudo. A habilidade básica do escudo era bem simples: despejar força dos sonhos e obter um pulso dele na outra direção em troca. Quanto mais você despejava, maior a saída. No ápice, Leonel podia liberar uma explosão no nível 8, assim como Regnier, mas seu entendimento do tesouro era limitado, então ele só podia fazer isso uma vez a cada 10 segundos. Além disso, se ele estivesse correto, mesmo que ele alcançasse o nível 9 ainda seria o melhor que o escudo poderia fazer, embora ele pudesse conjurá-lo mais rápido. Isso fazia sentido porque essa habilidade não era a habilidade principal do escudo, era apenas a cobertura usada para esconder sua verdadeira habilidade, e essa habilidade estava obviamente relacionada ao buraco que fazia parte de seu peito. Havia um propósito por trás daquela ação que ia além de apenas uma medida de segurança contra aqueles que não sabiam como usá-la. Os envoltórios do escudo colocavam em um estado de quase morte, de modo que ele estaria prestes a retornar ao seu corpo de propósito. Dessa forma, a conexão entre ele e seu corpo real se firmaria de repente. O benefício disso era óbvio. Teria permitido que Regnier usasse suas habilidades reais por um curto período de tempo. O problema, no entanto, era óbvio. No momento em que você ativasse essa função, você estaria em um cronômetro. E como você teria que estar em um estado de quase morte para fazê-la funcionar, o tempo definitivamente não era longo. Se você conseguisse alguns segundos com isso, já seria excelente. Leonel, no entanto, tinha uma vantagem que Regnier não tinha, e essa era a tábua da vida. De acordo com essa primeira experiência, Leonel sentiu que poderia durar cerca de 3 minutos no total, se sua força dos sonhos fosse infinita. Infelizmente, fazer uso do tablet da vida não foi exatamente só sol e arco-íris. Sem um suprimento infinito de força dos sonhos, ele só poderia durar um pouco mais de 1 minuto. E depois que esse minuto acabasse, ele obviamente precisaria de uma grande quantidade de força dos sonhos para estabilizar seu corpo novamente para impedir que ele morresse. Para piorar a situação, esse minuto seria ainda menor se ele usasse sua força dos sonhos para fazer qualquer outra coisa, como controlar uma fera ou algo do tipo. Felizmente, a força dos sonhos a qual ele se referia aqui era a de seu corpo real, que era separada da força dos sonhos que esse avatar estava usando. Mas ainda era algo a ser notado de qualquer forma. Leonel virou o escudo em suas mãos e ele retornou à forma de um cinto que envolvia seu braço. Pensamentos giravam em sua cabeça. Alcance o nível 8. Então foi isso que Leonel fez. Ele ignorou todo o resto e começou a caçar nível 8. Ele foi muito mais cauteloso, sabendo que os corujas provavelmente estavam por perto. Mas para sua surpresa, ou talvez suas expectativas, eles nunca apareceram diante dele. Quanto mais Leonel matava, mais profundo seu escárnio se tornava. Esse escárnio não aparecia em seu rosto, mas o desprezo em seu coração rolava como ondas. Ele sabia por que os corujas estavam fazendo isso. Eles eram arrogantes. Eles provavelmente não estavam esperando por ele em específico. Eles estavam esperando que quem quer que fosse o matasse no final. No final das contas, só havia uma saída daquele lugar: subir aquela montanha. Elas se sentavam ali, elegantes e adequadas, lindas e imaculadas, prontas para receber suas recompensas no colo. No entanto, eles faria se arrepender dessa escolha. Talvez se eles o pressionassem, tentassem sufocar sua vantagem, eles teriam uma chance de vencer. Na verdade, a razão pela qual Leonel havia escolhido originalmente o aspecto de vitória rápida das coisas era que ele sentia que muitas pessoas estariam caçando, mas se eles quisessem dar um tiro no próprio pé, ele não os impediria. Eles estavam apenas abrindo caminho para sua vitória dominante. Todos os chefes do pavilhão cairiam em suas mãos.
A aura de Leonel floresceu e ele entrou no nível 8. Está na hora. Ele rapidamente encontrou uma região isolada, pronto para entrar no estado de vida pela segunda vez. Capítulo 2548. Leonel olhou para seu saque. Ele tinha mais de 50 orbes esquecidos agora. Ele sentiu que precisaria de no máximo 20 para atingir o estado de vida, e isso se as coisas fossem horríveis. Ele deveria ter a garantia de ter sucesso agora. Ele esmagou o primeiro, e aquela sensação familiar de esquecimento voltou. Era como aquele momento logo depois de você acordar em um lugar novo. O que era familiar de repente foi substituído por outra coisa, e você ficou lá confuso por um momento, imaginando o que tinha acontecido com o mundo ao seu redor. Mesmo assim, a confusão não era profunda o suficiente para que você sentisse medo ou trepidação. Você tinha certeza de que havia uma razão para estar neste mundo desconhecido. Uma razão para estes lençóis macios que eram apenas um pouco diferentes do que você estava acostumado. Uma razão pela qual você estava olhando para uma porta quando normalmente estaria olhando para uma janela. Porque o sombreamento e a iluminação não eram exatamente o que você estava acostumado. Apesar do fato de seu relógio interno lhe dizer que você deveria ter acordado mais ou menos na mesma hora. Leonel se deleitou com esse sentimento, e então ele percebeu algo novo. Na verdade, era uma pitada de medo. Esse medo não veio da situação dele, mas sim daquele sentimento de perda que veio quando grande parte do contexto de sua força dos sonhos foi tirado dele. Sua força dos sonhos não era apenas uma força externa, era ele, e seu aumento de força foi a âncora que lhe permitiu encontrar a si mesmo, seu verdadeiro eu. Para ele, a força dos sonhos não era apenas um meio para um fim, eram os fins. E o contexto em que ele havia chegado a esse estágio não era apenas uma iluminação casual aqui e ali. Era ele, seu verdadeiro eu. Cada passo que ele dava carregava consigo o peso da pessoa que ele era agora, e havia uma certa beleza nisso. Mas era também a razão pela qual ele de repente sentiu uma pitada de medo usando este orbe esquecido. E se ele não pudesse trazê-lo de volta? E se ele o perdesse para sempre se ele tomasse um a mais? E se ele perdesse um pedaço ou torcesse um tão além do reconhecimento que ele perderia uma parte de si mesmo? Aquele sentimento desconfortável se instalou profundamente e ficou escondido bem no fundo do seu âmago. Todos que compreenderam uma soberania de sonhos sentiram aquela tranquilidade que ele tinha. Foi um pensamento repentino e aleatório, diferente dos pensamentos cheios de medo que ele tivera até aquele momento. Mas depois de pensar um pouco, ele não sentiu que eles estavam tão desconectados quanto ele havia presumido originalmente. Não era essa tranquilidade parte de como ele havia encontrado seu verdadeiro eu? Como ele havia purgado a influência da demonia e se tornado Leonel Morales, o verdadeiro Leonel Morales? Porque a tranquilidade era uma parte tão grande de sua soberania. Era porque esse era o primeiro sentimento que ele tinha naquela época, mas era só isso? Talvez você possa usar várias palavras para descrevê-lo. Tranquilidade, confiança, paz. Então ele se lembrou de outra coisa. Nas primeiras vezes que ele usou o orbe do esquecimento, sendo esta a quarta vez no geral e a primeira desta sessão, sua soberania se tornou uma âncora. Por que parecia diferente desta vez? Esse medo não estava lá antes, ou talvez ele não tivesse percebido. Não, definitivamente não estava lá. Ele tinha desenterrado o máximo que podia, tinha certeza, mas mal tinha ido longe quando sentiu o medo dessa vez. Leonel pareceu finalmente entender. Sua soberania estava escapando? Estava sendo testada? Talvez estivesse sendo refinada? Fosse o que fosse, ele podia sentir que estava ficando cada vez mais distante. Se fosse a primeira coisa, ele já se sentia perto dela escapando de suas mãos. Se fossem as duas últimas, o que quer que estivesse acontecendo estava falhando. Leonel podia sentir isso bem claramente. Parecia que o medo não vinha da sua força dos sonhos em si, mas sim de ela perder sua âncora. Considerando tudo, fazia sentido. Provavelmente só viria com dificuldade crescente continuar subindo assim. Ele já tinha uma soberania anexada a uma força de estado de vida, e mais duas a meio passo de distância. Isso o fez dar um passo para trás novamente. Qual era a diferença entre destruição, soberania e soberania dos sonhos? Havia uma linha divisória entre elas? Ele havia acabado de descrever sua soberania de destruição como algo ligado à sua força da estrela escarlate, conectado, mas ainda assim separado. No entanto, ele poderia descrever sua força dos sonhos dessa forma? Quantas outras soberanias eram como sua soberania de destruição? Soberania das sombras parecia se encaixar nessa categoria, mas era realmente separado? Ou era apenas outro nome para a escuridão? Ele não sentia que era a mesma coisa? Analisando a lista de soberanias, a soberania da destruição parecia ser a única sim. Foi por isso que ele sentiu menos resistência quando se elevou ao estado de vida pela primeira vez? Ou talvez, e se estivesse relacionado ao aviso de Elrion novamente. O nó inato provavelmente era um atalho para compreender uma soberania, embora isso fosse simplificar demais. De qualquer forma, a razão pela qual ele queria encontrar um nó inato de força estelar vital em primeiro lugar era que ele poderia acessar uma dica do estado de vida com ele também. Dessa forma ele poderia salvar Aina imediatamente em vez de esperar. O entendimento se estabeleceu para Leonel. Então, era porque a existência tendia a criar barreiras quando alguém tentava entrar no estado de vida mais de uma vez. Essas barreiras eram ainda mais rigorosas quando você tentava manter sua soberania ao mesmo tempo. Ah, então é por isso. Quando Leonel entendeu o motivo do medo e percebeu que não era algo que vinha dele, ele sorriu. Nesse caso, caia fora. Se essa força misteriosa quisesse usar o medo para detê-lo, teria que fazer um trabalho melhor do que isso. Sua força dos sonhos era seu senso de identidade, ela não poderia ser influenciada tão casualmente não agora, e espero que nunca mais. Capítulo 2549. Leonel sentiu sua força subindo aos trancos e barrancos, grandes quantidades de força dos sonhos se reunindo ao redor dele como se tivesse mente própria. Semelhante à mãe natureza em meio a um bando de pássaros, as plumas de nuvens douradas e prateadas se reuniram ao redor dele.
Sua coroa brilhava mais forte, as vestes que cobriam seus ombros se tornavam mais proeminentes e detalhadas. A força de um nível 9 o inundou. Leonel pensou que seriam necessários 20 para ter sucesso, mas não imaginou que teria sucesso depois de apenas 1. Ainda assim, ele sentiu que havia uma pitada de serendipidade envolvida. Isso foi o resultado de uma repentina onda de insight se unindo a um tipo externo útil. No momento em que sentiu sua soberania se esvaindo, ele realmente sentiu que poderia romper. Mas aquele medo estranho o ajudou a voltar, fazendo-se perguntar o que estava acontecendo e por que exatamente estava acontecendo. Se ele tivesse rompido naquela época devido ao medo, ele poderia ter deixado sua soberania escapar, e diferentemente de suas forças de armas, ele não estava nem de longe tão confiante em recuperar sua soberania da força dos sonhos se ela escapasse. Era algo que ele podia sentir conscientemente, como se as forças de armas estivessem em uma categoria separada delas. E isso fazia sentido. Se tivesse sido qualquer outro tipo de força, os Godlings teriam sido capazes de formar uma versão quase verdadeira dele? Quando Leonel realmente pensou sobre isso, ele não pensou que fosse possível para qualquer outro tipo de soberania. Havia algo especial sobre as forças de armas, e provavelmente era o quão flexível ela era. 2 soberanos de lança podem ter 2 interpretações completamente diferentes dela e caminhos que eles poderiam tomar. Para Leonel, fosse sua soberania da lança ou sua soberania do arco, era baseada na criação. Ele entendeu isso muito claramente agora, e foi por isso que sua soberania do arco tinha rompido de volta tão claramente no momento em que ele entrou no plano do sonho verdadeiro. Como Leonel construiu sua fundação no estilo de seu avô com a lança. Tudo em seu próprio estilo de lança agora estava enraizado em concepções artísticas e exalava o poder das palavras, imagens, frases, sentimentos e tudo mais. Foi por isso que sua dança da lança evocou tantos sentimentos de admiração nas pessoas que a viram. Alguns que não estavam familiarizados com a lança podem até acreditar que ele era o melhor mestre da lança que já tinham visto. Embora isso não seja necessariamente falso, era da natureza de sua lança arrancar as emoções dos outros, porque o que eles estavam observando não era sua lança, mas sim os sentimentos que ela estava canalizando. Fosse uma palavra, uma frase poderosa, um meteoro caindo dos céus ou até mesmo um plano infinito de gelo em toda a sua finalidade. Pode-se dizer, ao mesmo tempo, que a flexibilidade de sua força dos sonhos também lhe deu bastante sorte em seu avanço. No momento em que ele percebeu de onde vinha esse medo, ele foi capaz de destruí-lo com um pensamento, porque também sabia de onde vinha sua soberania da força dos sonhos. Era tranquilidade, mas agora por si só. Era mais como se a raiz de sua tranquilidade viesse de uma confiança em si mesmo, uma construída na certeza de que, enquanto tivesse uma chance, ele poderia se livrar de qualquer problema e sair vitorioso no final. De muitas maneiras, era a forma mais verdadeira de soberania que havia, e era provável que essa fosse a mesma forma dela que seu eu futuro havia compreendido. Essa era a razão pela qual ela reverberou de volta através das paredes do tempo, impactando até mesmo seu eu atual. Isso foi reconfortante e preocupante ao mesmo tempo. Se ele estivesse seguindo o mesmo caminho que já havia seguido antes, ele poderia ter certeza de que alguma coisa mudaria. Ele não acabaria na mesma rotina? Leonel ficou olhando para o nada por um longo tempo, tentando lidar com aquela questão. Quando nem mesmo se tornar a pessoa mais poderosa que já existiu foi o suficiente para um final feliz, o que você deve fazer então? Os pensamentos de Leonel se voltaram para Aina e sua mãe, depois para seus irmãos, para o que restava da família Morales, até mesmo para Noah, seu avô e sua avó. Ele teria que vê-los todos morrerem novamente? Ele realmente queria dizer não, absolutamente não, aquela onda de confiança de sua soberania da força dos sonhos brilhando como um farol brilhante. Mas ele ignorou. Já tinha estado lá antes, e não tinha conseguido mudar nada. De que adiantava uma chuva constante de confiança se não conseguia mudar nada? De repente, ele se lembrou de uma aula que teve na Academia Azul Real, uma aleatória sobre psicologia. Ela descrevia o estresse como uma necessidade evolutiva, era relacionada a lutar ou fugir e colocava a pessoa em um estado de tomar uma ação rápida e imediata. Sua soberania era tão natural e calmante que veio a ele instantaneamente. Era tão natural quanto respirar para ele. Quando ele se deparou com um fator estressante, ele reagiu com confiança para lidar com a situação. Se ele desse outro passo para trás, o que o teria desencadeado a pisar na soberania dos sonhos em primeiro lugar? Não foi o nome de Molexi e aquela terra de carnificina? O estresse que ela colocou em todos naquela época foi tão grande que muitos deles morreram diretamente, seus corações e mentes incapazes de suportar. E ainda assim ele deu de ombros como se não importasse. Ele olhou para as mãos, realmente tentando entender a si mesmo. Ele era bom em ler as emoções dos outros e até mesmo deduzir por que eles poderiam se sentir daquele jeito, mas ele realmente entendia por quê. Minha soberania dos sonhos não é realmente o cerne do meu ser? Ela está me influenciando também? Acho que não a quero. Leonel sentiu algo quebrar dentro dele. Capítulo 2550. Leonel continuou sentado ali, olhando para o espaço. Ele não se sentia realmente deprimido, ele só se sentia um pouco vazio. E então, a ansiedade veio. O que ele estava fazendo? Enfrentando especialistas da nona dimensão como se estivesse no mesmo campo de jogo que eles? Ele era louco? Eles nem eram especialistas normais da nona dimensão. Eram especialistas da nona dimensão que poderiam pegar alguém como Clarence e transformá-lo em um brinquedo para ser espetado e humilhado diante das massas. No momento em que Leonel teve esse pensamento, ele sentiu nojo. Não era ele. Mas por que as linhas pareciam tão borradas? A suposição imediata era que sua força dos sonhos o estava transformando em alguém que ele não era, mas esse claramente não era o caso. Ele queria estar confiante, ele queria enfrentar inimigos que o desprezavam e fazê-los engolir suas palavras. Esse tipo de ansiedade não era algo que ele teria normalmente.
Mesmo quando a influência de seu eu futuro estava silenciada, e ele ainda não tinha entrado no verso dimensional, ele sempre foi o mesmo. Ele odiava perder, ele estava disposto a sofrer por uma vitória, e ele odiava a ideia de outros controlando-o. Ele nem necessariamente odiava futebol naquela época. Ele amava o esporte, mesmo que pudesse ter mentido para si mesmo e para os outros dizendo que não. Ele amava o controle que isso lhe dava, aquela sensação de combate e guerra. De repente, ele se lembrou da primeira vez que pisou em um campo de batalha de verdade, na zona de Camelot. Ele sentiu seu sangue ferver e a excitação transbordou para suas ações. Ele correu de cabeça para aquele exército de demônios como se não fossem criaturas fantásticas que ele nunca tinha visto antes. Ele amou cada segundo daquilo. Isso era verdade. Esse era outro aspecto dele. Ele amava batalhas. Não, o que ele amava era competição. Quanto mais emocionante fosse, melhor. Talvez tenha sido por isso que ele descuidadamente jogou sua vida fora naquela época, a ponto de sua futura esposa já estar cansada dele. Estava claro que, embora ele fosse alguém com sentimentos, não era a ponto de ter um coração mole por estranhos. Não, ele simplesmente amava isso. Ele amava ser jogado em probabilidades imbatíveis, então inevitavelmente sair por cima. Ele era viciado em adrenalina. Fazia sentido, mas ele tinha meio que atirado no próprio pé. Ele amava a adrenalina, mas se ele estava sempre calmo, de onde vinha a adrenalina? Então ele continuamente fazia coisas que só podiam ser consideradas estúpidas e mais estúpidas, atirando-se em inimigos que ele não tinha esperança de derrotar na esperança de que um deles o fizesse sentir alguma coisa. Eles nunca fizeram isso. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Leonel. Ele estava olhando para o espaço, e ainda assim um sorriso selvagem e comedor de merda estava em seu rosto. Foi interessante. Se ele nunca tivesse consciência de seu eu futuro, ele teria seguido essa linha de pensamento? Se ele não fosse tão obcecado em não repetir aqueles erros, ele poderia ter? A resposta era obviamente não. E por que ele faria isso? Sua mente estava cheia de confiança em quem ele era e qual era seu caminho. Por que ele duvidaria disso? Talvez a única pessoa que poderia ter corrigido seu caminho um pouco fosse seu pai, mas ele já havia falecido há muito tempo. Então havia aquele outro homem, o homem que ele havia chamado apenas de mestre em seu último suspiro. Mas se ele levou tanto tempo para reconhecê-lo, isso poderia tê-lo libertado daquele caminho? O Leonel de hoje não sabia da história entre a Ordem das Estrelas Sábias e seu eu futuro, mas o que ele sabia era que ele tinha uma tendência a ignorar completamente seus mentores, além de seu pai. Quando o velho Ut lhe contou sobre como ele deveria usar sua lança, ele ignorou completamente. Só anos depois ele pegou pedaços desses ensinamentos e finalmente deu vida própria à sua lança. Mas quanto tempo isso levou? Algo como sua força dos sonhos era ainda mais indisciplinado a mudanças externas, a menos que ele quisesse mudar a si mesmo. A coroa sobre sua cabeça desapareceu, e as vestes que o adornavam também se desvaneceram em nuvens de fumaça. Era provável que a essa altura, aqueles que assistiam estivessem rindo loucamente de sua desgraça, mas Leonel não pareceu notar nada, sua mente focada em outras coisas. Ele não se sentia mais calmo, seu coração estava acelerado, e sua pele estava levemente corada. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre os corujas, quão poderosos eles eram, quão difícil seria a batalha que se aproximava, quão despreparado ele estava. Tons de vermelho começaram a aparecer em suas íris enquanto ele continuava olhando para frente. Ele se deleitava com aquela sensação de ansiedade, de mãos suadas, de uma agitação profunda dentro dele. Ele sentiu que o potencial escondido tão profundamente dentro de seu corpo estava sendo extraído um após o outro. Um potencial que nem mesmo seu índice de habilidade de controle tinha sido capaz de sentir antes. E por que faria isso? Era alimentado por sua força dos sonhos, e parecia que ele tinha tudo em mãos, então por que se incomodar? Ele não queria apenas que sua força dos sonhos fosse baseada em confiança e tranquilidade. A paz não lhe daria a pressão que ele precisava para melhorar. Ele quase morreu nas mãos daquele escudo, e ainda assim, além de um leve pulo em seu coração, ele nunca sentiu realmente o peso dele, como se já tivesse tudo sob controle. Mas ele sabia a verdade. Esse nunca foi o caso, tantas coisas estavam fora de seu controle, e ele queria sentir isso. Ele não precisava de confiança, ele precisava de coragem, ele precisava respeito e persistência. As imagens do rosto do pai fizeram os olhos de Leonel lacrimejarem involuntariamente, a agitação em seu coração crescendo. Ele precisava respeitar seus inimigos. De qualquer forma, ele precisava de persistência para atravessar eles com sua lança. O mundo de repente perdeu a cor. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.